todos bem-vindos aqui no Dom Lopes Cast. Hoje é o nosso 5º episódio e nós viemos hoje com uma dupla. Uma dupla cruzeirense, os dois são de Cruzeiro, né? Sim, uma dupla cruzeirense, uma dupla de sobrenome igual. Eles são urologistas daqui de Cruzeiro, Thiago e Matheus Eraich. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Paulo, obrigado, Débora. É um prazer estar recebendo vocês aqui. O prazer é nosso estar aqui e espero a gente fazer um papo bem legal aí, bem descontraído aí, sobre saúde, o que vier de tema. Vamos fazer. A medicina é uma profissão que você já entra de cabeça lá atrás, né? Aí o Matheus começou muito novo, passou na faculdade e formou bem mais novo. Sim, sempre tive em casa, né? Minha mãe de pequeno. E... Cresceu vendo os médicos próximos, mas eu acho que né? nunca fomos muito influenciados, assim, tipo, vamos fazer medicina, vocês querem fazer medicina e tal. Tanto que, assim, eu passei por várias fases, meu pai sempre falava, não, beleza, eu queria ser biólogo marinho muito tempo. Beleza, cara, vamos lá. Vai estudar, vai fazer faculdade, juro por Deus. Olha! Quis ser arqueólogo e tal, até que realmente veio a questão da medicina e tal, muito com os amigos junto. Tanto que da nossa turma, acho que muita gente é médica, né? Acho que tem uns 8 ou 9 da nossa sala. E a urologia veio quando? Pra mim, veio na residência de cirurgia geral. Então, quando a gente termina a faculdade, né? Eu queria ser cirurgião, não sabia que ia ser urologista ainda. Pensava muito na área vascular. E depois de rodar no estágio da urologia, gostei muito, principalmente da parte de cálculo, que é uma cirurgia bem legal, a gente gosta. A gente sempre fala disso, que realmente é uma cirurgia muito legal, de quebrar cálculo. Sei que... Você se apaixonou ali. A gente às vezes pode parecer um pouco frio até de falar, porque é o nosso dia a dia, mas igual qualquer profissão, né? né? No estágio de cirurgia geral, a gente passava pela urologia, eu vi um cara, o grande professor Dene, quebrando um cálculo. E você já viu aquele jogo Counter Strikers? Lembra desse jogo? Eu lembro. Pra mim, eu jogava aquilo lá. Quando eu vi aquilo lá, eu sei que até meio... mas menos humanizado, mas é o que impressiona. Me impressionou. Eu vi ele pegando assim, entrando, vendo urológico sem corte nenhum, chegou até o cálculo, passou um pedacinho de ferro e metralhou a pedra, tirou a pedra. É isso que eu quero fazer. É isso. Como é que faz pra ser isso que você tá fazendo? Como é que faz pra poder fazer isso aí? O barulho é tipo uma ressonância? É tipo uma metralhadora. É tipo uma metralhadora. A ressonância eu acho que é mais alta ali. A gente consegue até abaixar o som se quiser. Dar uma guiada. Nessa época a gente usava usava-se, né? Usa-se ainda, tem alguns serviços, o balístico, que é um material, ele é por pressão, É como se fosse um pedacinho de ferro, ar comprimido, e ele bate numa haste. Essa é bem mecânico, né? Isso. Então você vai... Hoje a gente tem tecnologias melhores para poder fazer Hoje isso. A gente usa o laser, né? Laser de alta potência, que são mas lasers o barulho modernos. sabe, assim, tem coisas, o barulho é sensacional. Vamos aproveitar então esse gancho que vocês estão falando aí do cálculo renal. O cálculo renal é a famosa pedra. Isso. Pedra de rim, perfeito. Então vamos aproveitar esse gancho para falar como que forma um cálculo. O que acontece no nosso corpo? O que a gente está fazendo de errado? Ou se é genética, eu ouço muitas pessoas usando esse termo. É genética e eu tô lá. O que acontece que forma um cálculo, que forma uma pedra? Cristaliza isso? Não. O que acontece? Principalmente é pensar a questão de solvente soluto, né? Você vai conseguir dissolver mais, pensando na questão da água. Por exemplo, uma água e um sal, né? Com mais água, geralmente você consegue dissolver melhor. Lógico que entram outras questões aí, principalmente a gente vai falar dos cálculos de oxalato de cálcio, que são os mais comuns, né? Então, principalmente quando a gente vai tem uma ingestão alta de sódio na alimentação, a gente acaba jogando muito cálcio pro trato urinário, para onde vai ter a urina. E isso pode se precipitar e formar um cálculo de oxalato de cálcio. O oxalato também vai ter na dieta, né? Então tem diversos mecanismos. Né? Então tem diferentes tipos de cálculos, é isso? Exato, tem vários tipos de olha, cálculo. eu não sabia disso. Tem diferentes tipos de cálculos. A gente fala assim, tem de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, do ácido úrico, estruvita, tem de cistina, que é uma doença mais genética, tem um de Indina, que era são medicamentosos, antigo, né? Que são medicamentosos.
Mas o mais comum que a gente pega é o oxalato de cálcio. Na verdade, os cálculos formados de cálcio representam quase 80% e desses 60% é o oxalato de cálcio. Muito. Exato. Mas é esse mecanismo principal de ficar falando e vai ficar falando de cálculo assim, de cada um, mas o mecanismo é esse mesmo que tem que pensar. Imagina um copo d'água. Pegou um copo d'água, você chegou e joga uma colherzinha de sal. Você nem vai ver o sal dentro da água. Põe mais uma colherzinha. Não tem. Põe uma quantidade grande de sal assim, você vai ver o quê? Precipitar no fundo. Duas formas de você fazer esse sal não precipitar. Mexer, não dá para mexer o rim. Ou mais água lá. Então, assim, isso traduz alguns fatores de risco. Qual é o principal fator de risco para não formação da pedra, né? Para prevenir, o que faz formar, né? Falta de água. Baixa Então, hidratação. basicamente, a hidratação Com certeza. e uma dieta pobre em sódio, eu vamos gosto de dizer falar assim. Menos Menos industrializada, industrializado é o principalmente. segredo. É Eu isso. gosto Para prevenção, sim. Né? Eu gosto de Quando falar a gente do fala simples. dos principais aí, que seriam os cálculos principais de oxalato de cálcio. Quando a gente vai falar de outros cálculos, aí outras Ok. prevenções podem entrar aí também, né? Então, Ações. cálculos de ácido úrico, então tem algumas maneiras de alcalinizar a urina. A gente tem outras maneiras de formar cálcio, os cálculos renais, por exemplo, quando tem o citrato baixo, quando você tem o oxalato alto. Então não é só relacionado a isso, mas quando a gente fala sobre fator de risco, acho que basicamente a hidratação, o sódio, o excesso de proteína que vai estar associado aos cálculos de ácido úrico. Eu gosto de falar dos 5... porque assim, como tem vários tipos de cálculo, cada um tem um jeito de a gente fazer uma prevenção e um tipo de tratamento preventivo. Por exemplo, o do Struvita, que não é se falado muito, são cálculos infecciosos, bactérias como Proteus, Pseudomonas, Escherichia, são bactérias que deixam a urina mais básica e isso precipita cálculos infecciosos. São cálculos perigosos. A gente pega muito em hospitais aqueles pacientes, infelizmente, do SUS que ficam muito tempo ali com aquele cálculo e Os acabam cálculos perdendo coraliformes que a gente fala, né? infecciosos. Então, é um cálculo que a gente fica até meio preocupado porque a cirurgia, às vezes, é mais complicada. Só que, se a gente pensar de uma forma geral, como prevenir, eu gosto de falar no consultório dos 5 passinhos. 5 passinhos é o quê? Primeiro é água. Aí eu vou falar, quanto de água, né? Quanto de água? Porque, querendo ou não, as pessoas têm pesos diferentes, masculino e feminino, tudo. A gente fala em média de 30 ml por quilo de peso, mas o quanto mais você conseguir tomar, melhor. Nos estudos, falam-se em urinar 1,5 litro. Você tem que tomar uma quantidade de água para urinar 1,5 litro. Por quê? Você pega uma pessoa que trabalha na rua, no sol, ele vai tomar, ele pesa 70 quilos, 30 vezes 70, 2.100 ml, 1 litro e 100 ml. Esse cara, ele está tomando água suficiente? Não, porque ele está perdendo, né? Expirando, transpiração. Então a gente fala na parte urina, olhar para a sua urina, ver sua urina clara, ver sua urina translúcida. Isso é um fator muito importante, porque é aquele como se fosse lavar a calçada. Então, água, ingerir, não é café, não é Gatorade, não é refrigerante, porque as pessoas assim têm que entender que assim, eu tô com sede, eu tomo refrigerante, Não tô com é sede, eu tomo líquido. café. O cálculo tem que ser água. Né? Eu tomo 30 Monster, a 35 ml por quilo por dia de água. Essa é a recomendação. Água. Essa... Né? Mas também não, né? Porque agora tá uma moda e uma febre dessas garrafas de água enorme. Que a gente vê as crianças indo pra escola carregando aquilo. Eu falo, gente, eu não tomo aquilo de água por dia. Parece um balde. Tá dando Não, dor de não, coluna, que mas não tá... acontecendo? O excesso é ruim, né? Tem coisas como hiponatremia, algumas coisas relacionadas aos tubos hidratolíticos que é ruim. Mas a gente fala que é o ato de urinar, né? A gente ir no banheiro fazer xixi é uma modo de prevenir, tanto cálculo como infecção urinária. A gente tem noção disso. Lavar o trato urinário. É legal falar da água com gás causa cálculo, a galera fica falando bastante. Causa cálculo? Não, meu Pode Deus. tomar água Pode com tomar gás? com gás. E olha na embalagem. Existem tipos de água com gás com diferentes concentrações de sódio. Você deve Às saber vezes também. tem um pouco mais de sódio. Mas assim, tem Mas algumas legal. com baixa concentração de sódio. Então, menor que 30 miligramas de sódio por litro ali. Eu não sei se é 30 Mas a miligramas. pessoa que tá perguntando se água com gás tem muito sódio, ela não tá perguntando se a Coca tem, né, gente? Não, mas Não, mas a maioria das vezes essa negócio é- pessoa tem. Esse é o problema. Essa pessoa, a maioria das Coca vezes, ela tem já muito. teve cálculo, perou de Tá com cálculo. medo. E assim, ela gosta Tem que do gásinho, tomar já água. parou com coca, mas Porque o depois, gás vicia eu mesmo, posso o gás água com vicia. gás. Eu adoro água com gás.
Eu gosto do gás. O gás vicia, cara. O gás Tem- vicia. é. Mas, assim, eu falo, qual que é melhor? É água filtrada, mas a água... O gás pô, vicia. perto da coca. O gás O vicia. gás tem o vício, sim. Não, A eu gente gosto. usa água com gás até no suco lá em casa. É. Ele dá Na prazer, verdade, né? eu desmamo o paciente com água com gás e suco de uva. A gente, aquele suco de uva que é Beleza, super gostoso, a cara. gente É bom diminui demais. ele, né? É. Fica delicioso. Suco integral de uva, 1 para 1. Vira uma Fanta-uva. Vira uma Tranquilo, tranquilo. O pessoal, justamente, eles falam, pode tomar só água com gás, vou ter pedra, né? Mas Não. existe... Lógico, você tem que ficar de olho no sódio. Eu só, A gente vai falar aí de não 1 só grama isso, e meio cálcio, por fósforo dia. também. Até 1,5 grama de sódio aí é aceitável para cálculo, né? E o erro, eu acho que o maior erro da pessoa com o sal é o adicionado. Por exemplo, ela cozinha o macarrão com sal, ela cozinha os legumes com sal, ela faz um com sal, e depois na finalização ela põe o sal. Um salzinho em cima. Então, se a sal. gente tirar só do cozimento de legume e macarrão, por exemplo, diminui. cara, você já diminui muito. Já só. diminui muito. Eu amo comida Sabe? Então, salgada. às vezes eu escrevo algumas estratégiazinhas assim, mas tem que tirar o sal do molho. Então tem que... Por que você está colocando se o molho já está salgado? Não há Exato. necessidade ali. Então a redução ali é quanto? Sei lá, 5%, 10%. No final lá vai... Faz a diferença. Vai reduzir um cálculo para vocês lá. vai, com certeza. Com certeza. Ô, Matheus, o Thiago, tem uma pergunta. Você falou aí do excesso de proteína. Hoje a gente está vivendo uma situação no mundo que a nutrição está mudando, a medicina está sendo alterada e a gente tem um consumo excessivo de proteína. Sim. Pelos pacientes obesos que estão tomando as canetas. Né? Eles querem tomar mais proteína para compensar uma perda da massa muscular. E outra é a galera que quer ganhar mais massa muscular, que toma mais proteína. Tá aparecendo muito paciente assim, hoje no consultório, hoje no SUS, hoje na Santa Casa. Eu sei que vocês atendem esse geral aí, né? Lembrando que essa proteína que você está falando não é a proteína in natura. Você É tá a falando- proteína adicionada. Proteína. Vamos falar de suplementos, Suplementação. Porque tem uma É. diferença, né? Entre o Suplementação. E isso vai dar cálculo Justamente. renal também? Cara, não só cálculo, né? A gente fala que, querendo ou não, o excesso de proteína é prejudicial. Porque é como a gente falou, soluto solvente. A proteína, quando ela é metabolizada no organismo, ela transforma em algumas excretas que vão ser metabolizadas tanto nas fezes, vão ser eliminadas, e como nos rins. Se tem um excesso dessa substância, né, na parte do renal, isso lesa os glomérulos, né? Então, assim, é fator de risco para cálculo? Vamos pôr que é. Só que o pior não é isso, né? O pior é a questão da sobrecarregar um rim. Sobrecarga renal, com Entendeu? certeza. Lesão glomerular, que é uma coisa que muitas vezes é irreversível. Não é só tratar e fazer uma cirurgia. A pessoa começa a entrar em insuficiência renal. Tem alguns pacientes que eu já vi que trocam, hoje, com a moda do... Lógico, estilo de vida muito rápido, trocam uma refeição, que é a base, arroz, feijão, carne, salada, que tem Balanceada. todos os aminoácidos necessários para você constituir o organismo e ser saudável, simplesmente Por um por suplemento. um shake de whey. Desculpa o tema. Não, Suplemento. fica tranquilo. Mas assim, que é basicamente a caseína. Entendeu? É a proteína que está lá. A proteína mas tem pesada. várias. Industrializada. E assim, não come outros alimentos que são extremamente necessários, vitaminas extremamente necessárias, que estão numa dieta normal, uma dieta Eu acho presente que o na que mais alimentação está brasileira. pegando nessa questão é que tudo é a médio e longo prazo. Então, por exemplo, nós estamos falando do consumo da proteína. Pode te dar um problema? Pode, mas como não é agora, e como você não vai sentir agora, você acha que não vai ter o problema. Igual as pessoas falam pra mim, eu tomei uma creatina, não senti nada, mas você não vai sentir. Exato. É a médio e longo prazo que você vai continuar não sentindo, mas melhorando ali aos poucos. Então, eu acho que o que mais está pegando na informação para todo mundo é essa questão de eu não sentir. Então, eu acho que o que mais a gente tem que bater na tecla não é porque não está sentindo que não está prejudicando. Não é isso? O primeiro momento, exato. então, é observar o que eu estou comendo, o que eu estou deixando de comer para consumir só uma coisa industrializada. Exatamente. E às vezes essa industrializada está sendo a principal refeição das pessoas. Fazer o cálculo correto de proteína, para Exato. peso, né? Exato. Para cada pessoa, né? Com certeza. Tem que ter eu não lembro agora exatamente a quantidade ideal, né? No caso. Mas realmente o que a gente vê mais na questão da urologia ali, a gente falar sobre os rins,
é principalmente na questão da sobrecarga renal. Quando você eleva demais a proteína, né, a ingesta de proteína, você vai ter sobrecarga renal e poder chegar até a insuficiência renal mesmo. Então, a gente fala sobre os cálculos, né, com relação ao ácido úrico e tudo mais, mas realmente a sobrecarga renal é importante a gente sempre lembrar mesmo. Eu já peguei já no consultório gente jovem que toma 3-4 vezes por dia um shake de whey para substituir a refeição. Por quê? Querendo ou não, emagreceu, ganhou massa muscular, desenvolveu musculatura, mas eu acho que até a musculatura, uma musculatura assim, muito mais sugando de água, né? Porque suga do que uma própria de uma vitamina, de uma estimulação muscular mesmo, né? Com fibras musculares. E quando chegou no meu consultório, creatina de 2, ou seja, a gente fala, para a idade dela, creatina de 1,08, 1,09, ou seja, estava com uma taxa de filtração glomerular muito baixa. Quando eu perguntei da alimentação dela, bateu. Falei assim, olha, tira tudo, recolhe, vamos fazer isso, isso e isso. Passou os 3-4 meses, melhorou muito, voltou ao normal e ela falou, nossa, Thiago, não sabia, a gente não sabe, tudo tal. Por isso que o nutricionista é importante, o nefrologista é importante, o urologista, o profissional da saúde, Até da aqui, educação física. lembrar, pegar um gancho, com relação à creatina, né, que hoje todo mundo toma. Todo mundo. E que também chegam com muitas dúvidas lá pra gente com relação à creatina. Ah, pode tomar, não pode tomar? Vai dar cálculo. Assim, hoje o que a gente tem de estudo realmente é que a creatina ela não é prejudicial para os rins, tá? Então não vai piorar o rim, não vai levar a formar cálculo, nada disso. A gente está falando em doses normais, né, de 3 a 5 gramas por dia. Mas não vai ter nenhuma intercorrência. O que não é recomendado, assim, não com tanto estudo, ainda falta muito estudo, é relacionado principalmente a pessoas que já têm uma insuficiência renal, já crônica. Isso. Então, demanda-se uma cautela ali, né? Mas não que tenha contraindicação também. E lembrar que quando se toma creatina, a nossa creatinina vai subir um pouquinho. Isso é esperado nos exames aí. Então hoje a gente tem até um exame que é um exame um pouco mais específico para a gente ver a questão da função renal, que é a cistatina, né? Que hoje é mais fidedigno aí para a gente poder ver a taxa de filtração glomerular da pessoa quando toma muito creatina. E a gente fala, pô, será que está subindo? Isso aqui é porque ela está tendo uma insuficiência renal ou não? Ou é porque ela está tomando a creatina? E aí a gente usa a cistatina, e em alguns outros casos também é um pouco mais fidedigno a nossa taxa de filtração glomerular. Eu acho que é assim, quem toma creatina tem que lembrar de tomar água. É aquele negócio falou básico. Soluto solvente. Toma água. Eu tomo 3 gramas por dia, 4, 5 gramas, um pouquinho maior, mais forte, 5 gramas. Beleza, é recuperação muscular. Realmente, nas alimentações que a gente apresenta hoje dia a dia, a gente não consegue repor tanta creatina assim. Mas lembrar dessas condições, lembrar que também, se o paciente tem uma doença renal, vá no médico também antes, faça um check-up antes de começar a tomar. Não vai tomar, meu amigo toma, não sei o que. Vai no médico, vai lá, faz os exames, vê se está legal. Para começar do zero bem tranquilo. Mas assim, isso é uma coisa, creatina, a gente fala muito sobre isso, que meus pacientes falam, pode tomar, faz bem, cognição, recuperação muscular, na disposição. Isso a creatina é tudo isso que está todo mundo falando? Ela é o... Eu acho que ela é o suplemento mais estudado e falado de hoje em dia. É porque é difícil de repor creatina, entendeu? Repor a parte muscular. Para idosos, assim, está sendo bem recomendado. Até tem uns estudos falando melhora de cognição, melhora de desenvolver memória, recuperação muscular. Então, aquela pessoa recupera. Então, a médio e longo prazo. Sempre. Isso você já tem estudo até também relacionando a parte muscular com a parte cognitiva. Então, tudo acaba se interligando ali, né, junto. Agora, o excesso de proteína, isso que a gente toca meio na tecla da parte renal, que as pessoas hoje estão com dietas hiperproteicas demais. Ou seja, é um whey na hora do café, a barra de proteína para tomar antes do almoço, chega em casa, são 4 ovos com frango. E assim, será que isso é o necessário para fazer você ficar crescendo muscularmente falando? Quem é atleta, quem estuda, beleza, tudo balança, tudo, mas às vezes as pessoas fazem na olhada, né? E aí acaba com um monte de coisa. Vamos deixar bem claro assim. A regra é clara. Vamos deixar bem claro assim, então, que eu acho que é o que eu entendi e que eu acho que tem que ficar esclarecido nós temos 2 médicos aqui falando sobre isso. É importante tomar a creatina? Sim, mas também é importante fazer o beabá. Sim. Se alimentar melhor, beber água, treinar. Eu não treino
e toma a creatina. Resolve? Menos. Não, usando só a parte muscular. Exatamente. Então, o que a gente está querendo dizer é que não adianta não fazer o beabá. Tipo, eu não tenho bolo e quero fazer a cobertura. Eu tenho que fazer o bolo. Me alimentar bem, treinar, beber água. O que está faltando? É um Quanto que eu vou tomar? suplemento. Um suplemento, não é um alimento. Não é um alimento. Isso. Exatamente. Não Exatamente. substitui o seu almoço, não substitui sua janta, não substitui seu café da manhã bem tomado. Não vai substituir. Tá. Entendeu? E fazendo aqui o advogado do diabo, que eu tô imaginando muitas pessoas. Por exemplo, eu tenho 18 anos, sou muito magrinho e eu quero começar a treinar agora. E todo mundo que quer começar a treinar agora e quer ficar forte, é a primeira coisa que ele pergunta. Não é quanto ele vai treinar, como ele vai treinar, é o que ele vai tomar. Então, para você que tá querendo ficar forte, muito forte, a gente tá aqui falando que, às vezes, ficar muito forte precisa de muito mais cuidado do que uma pessoa que só quer ter qualidade de vida e ter um músculo que cabe dentro do seu corpo. Esse muito forte, ele vai conseguir se alimentando bem e com uma dose regular de proteína? Olha, posso falar essa, Matheus? Pode falar, pode falar. É que eu acho que eu tenho volto a até minha um na pouco mais atividade. atrás até. Eu acho assim, a gente pode chegar lá atrás ainda por cima e te falar que é exatamente isso que a gente observa, né? Quando a gente começou na academia, a gente nem falava muito de suplementação. Não, Quem de jeito tomava nenhum. um whey era uma pessoa X ou Y. Não existia essa monte de marca. Era quem tava querendo competir, testosterona, a gente nem Era falava. Mercado wellness agora. A gente ia e chegava lá dentro do... Tinha os monitores, né? Passava a ficha, a gente malhava. E aí, pô... Atividade física... E o músculo crescia ao atividade longo física, de 4 anos. atividade física... E olha lá, Sim, né? olha lá. Porque ia jogar bola, ia fazer outra coisa, Atividade acabava física perdendo. é fator de proteção para mim, para praticamente todas as doenças. Entendeu? Então é necessário. Se você falar, vamos falar qual que é o mais importante? Creatina, atividade física. Fazer isso o hábito do seu dia a dia. Isso Tiago, vamos falar de novo. atividade pausado. física. Atividade Porque física. eu vou ter que usar essas Doenças palavras. renais, doenças cardiovasculares, doenças psicológicas, osteoporose, envelhecimento adequado, intestino, saúde gástrica, saúde intestinal. É oncologia na parte, não tem um texto, não pega que tá lá. Fator de proteção, a atividade física. Não tem. Tudo. E assim, eu acho que a sociedade está vendo isso mais. Mas voltando à sua pergunta, só para fugir, que a gente vai É, falar. vamos falar do marombeiro. Marombeiro que tá lá. O marombeiro tá tomando. Se ele vai chegar no ele nível que ele vai quer, conseguir só com... chegar no nível que ele quer, que ele sonha. Que o nível que os meninos estão sonhando é um nível de competição. Independente se ele vai competir ou não. Olha, tem gente que chega sem tomar, né? Mas é Muita dedicação. Muita dedicação, eu acredito. Assim, mas hoje o pessoal está desviando para o caminho mais rápido, né? Querendo ou não, que é o uso de hormônio, o uso de testosterona exógena ou outros tipos até de suplementação, o que é uma faca de dois gumes, né? Que assim, pode chegar... Porque assim, eu acho que essa pessoa chega magrinha, como você falou, ela não come... Não come direito. Tem que comer muito. Toma refrigerante, come lanche, não come direito. Quer ir pra academia, começa a malhar, quer ter um desenvolvimento em 3 meses e plof. Fazer um exemplo, mais ou menos, como bariátrico que não mudou a cabeça dele também. Então o cara operou lá, mas ele continua mandando leite condensado. O cara não parou não mudou a cabeça. Nossa, Matheus, Então você é mais ou usou o menos a mesma exemplo. Olha, você que tá tomando muito hormônio e fazendo muita coisa para ficar forte rápido, você tá fazendo o processo inverso da pessoa que quer emagrecer para ontem e não quer ter o tempo do corpo, né? E assim, a gente pega essas pessoas jovens e assim, muitas vezes são estimulados por amigos, né? A gente, tipo assim, eu acho que quando vai só ao médico e fazer a pergunta, primeiramente uma pessoa jovem, vamos falar, um adolescente, jovem, né? sexo masculino, 18 anos de idade, entrou lá na academia, começou a fazer sua atividade física, pô, legal. Primeiro momento deveria se alimentar bem, melhor. Quer fazer uma dieta mais relacionada à proteína, melhorar a massa muscular, tem como fazer através de alimentação
naturais, frango, ovo, arroz, feijão, isso tem como fazer, isso acho que o nutricionista bem indicado consegue fazer isso muito bem. Agora, o problema é esse que você está falando. Aí chega um amigo, toma uma coisinha, vai nisso. Vai te E dar só um grauzinho aqui, só toma um pensa nos meizinho. benefícios. Só que se fosse bom, nós estaríamos tomando de milhão. Entendeu? Também, que é bom. Eu falo Deixa isso para eu os meus pacientes também. Se não tivesse nenhum problema, Efeito colateral. eu tava tomando aqui, eu tava passando pro meu pai, pra minha mãe, pra todo Exato. mundo. Só que Tem os seus muitos efeitos problemas, colaterais. a Eu gente acho que acaba tem bagunçando muito uma o coisa eixo. importante para ressaltar neste assunto, que é o atleta que está competindo. Ele não é saudável. Não é porque ele é um atleta de fisiculturismo que ele é saudável. Ele é a representatividade do perigo na saúde. Porque a gente tem visto muitos atletas morrendo muito jovens. Em Cruzeiro a gente tem nomes né, de grandes professores que enveredaram por esse caminho e infartaram, tiveram Sim. mortes súbitas e a gente lamenta muito por isso. Então, eu acho que a verdade precisa ser dita em qual caminho. Se você não vai ser atleta, não há por que você se alimentar como ele. Porque ele é atleta, está pagando preço. Né? Perfeito. Tanto que você Ele vai está ver, pagando um preço. um atleta de alto nível, o cara não passa muito de 35, ele já não consegue chegar mais. Porque ele tem um limite ali, o corpo tem um limite. E pode perguntar para qualquer um, ele leva muitas marcas aí com ele ao longo da vida, né? Inclusive, não só o atleta de fisiculturismo. A gente não tá pegando no pé em qualquer relação a atleta isso, mas, de alto por exemplo, nível, você pega um jogador de futebol, ele se aposenta super jovem. Sim. Porque o estresse Corredor, que ele ciclista. leva ao longo da carreira dele, ele não dá conta. O atleta, seja qual for, assim, querendo o fisiculturismo, tem duas linhas, eu acho, né? Uma com hormônio, uma sem hormônio. Com hormônio, a pessoa que vai por essa tendência, o cara eu acho que ele é bem regrado na alimentação, faz aquela suplementação, dietas calóricas altíssimas, com bastante proteína e o uso de hormônio. Mas eu acho que ele, não sei se ele sabe ou não, mas os malefícios que isso vai causar no futuro. Entendeu? Os jovens Ele sabe. não sabem, Os jovens não mas sabem. os mais velhos sabem. Então, esse atleta eu não ponho muito no grupo, mas eu tô falando assim, muita gente tá na academia, tá malhando e começa a usar, porque um amigo falou, isso que a gente vê no consultório. E aqui essa pessoa jovem, assim, às vezes procura ou não procura ajuda, tudo, e começa a usar. Beleza, vai ter resultado. Ele vai ganhar músculo. Ele vai, ter o resultado bem, que ele quer, né? correr, ficar forte, de 10 quilos supino vai passar para 30 quilos supino, beleza. Mas você parou para pensar, ou hoje em dia até com a inteligência artificial, colocou quais são os fatores que a gente fala, as complicações do uso de hormônio? E são um absurdo. Assim, se você começar a ler sobre isso, então se informar... É chocante. É chocante. É chocante. Os básicos, vou perder o cabelo, vou ter espinha só. Não, meu amigo, a gente está falando Se fosse só isso, A né? gente está falando de infertilidade no sexo masculino e no sexo feminino. A gente está falando de trombose venosa profunda, doenças cardiovasculares, hepatopatias, doenças endócrinas. Então, assim, além do uso, você bloquear o seu eixo e fazer com que você pode até se tornar dependente dessa medicação para o resto da sua vida. Eu diria que E é um fica caminho sem dependente. volta. É. É um caminho sem volta. Porque uma vez que você se viu, vamos dizer assim, forte, de forma fácil, logo você não consegue ficar forte de outra forma. Não. Porque você Acaba descobriu virando um um caminho vício, mais né? rápido, né? E parar de tomar um rebote absurdo. Você Exato, não aguenta, você exato. volta a tomar você de entra em novo. depressão. Vou comparar aqui no atendimento, né? Eu atendo alguns pacientes aqui também, uma timeline, né? Você falou uma situação engraçada. Tem paciente que vem novo, a mãe traz aqui a criança. A mãe entra ali na porta com a criança, com um moleque de 17 anos. Olha, você quer meu filho, você é nutricionista, ele quer malhar. Coisa mais linda. Vem cá, senta aqui, amigão. Isso. Aí a gente começa a fazer o tratamento. Ele fica comigo 6 meses. Depois ele vai pra onde? Ele vai. O nível 2. O nível 2 é o colega da academia, O ou professor, o às professor, vezes. ou a internet. É. Né? Exato, Aquele infelizmente, influenciador que tá ali. E o cara, olha, você não tá crescendo. Você tá lá 6 meses, seu bíceps tá quanto? Aumentou 2 centímetros? Eu tenho a solução. Aí ele vai. Depois ele vai pra onde? Vamos lá, vamos pular 10 fases. Depois ele cai lá no Matheus. Ele cai lá na Selma. Sim. É. Pum!
é lá, com 35 anos. Até Jovem, né? Jovem, né? É isso, ele começou a brincadeira com 17. Exato. E tem uma coisa super engraçada, o Leandro tá falando desse... É que teve um caso muito específico dele aqui, que o menino já estava tomando, né, não esse exemplo que você deu, mas aquele paciente que o menino já estava fazendo uso de algum hormônio e a mãe não sabia. E aí, quando o Leandro fez o alerta pra mãe, a mãe tá achando que ele tá ficando forte porque ele tá treinando muito. Porque ele vai na academia todo dia. E aí, gente... Muscular não tem como enganar. Você que é mãe de jovem, que tá indo pra academia e tá ficando forte do nada... Gente, desconfia. O músculo não cresce do nada. Ele demora. Vários memes bons nessa. Minha mãe aquele buscava fake nerd. cigarro, maconha e cerveja. Agora vocês têm que buscar uma Hormônio. Pelo amor de Deus. Mas assim, mas brincadeiras à parte, é sério. É muito sério. Na hora muito que o sério. Leandro falou pra mãe, ele tá tomando alguma coisa. E aí apertou, ele mesmo contou aqui o que ele tava tomando. Sem Comprou na menor... onde? Comprei na academia do meu amigo. E ele já tava uma torinha, assim. Não, e a mãe achando Testo lindo. de mais de 2.000, Pô, que isso, entendeu? Então, Traz muito a gente vê malefício. fatos no argumento. Não, a gente vê muito isso. No consultório eu pego. Eu malho também, vou na academia. Já vi pacientes. Eu cheguei, olhei, falei, Meu Deus. fake nerd, né? Aquele cara lá. Fake, né? Aí passou um tempo, chegou no meu consultório. Murcho. Aí veio falar, olha, tô assim, tô assado, fiz isso, já vou declarando. E você vai ver infertilidade. E o cara entra em depressão, tem depressão. várias Não, mexe outras com a cabeça questões. demais. Porque você bagunça todo o eixo hormonal, né? A hora que você começa a dar testosterona, o seu corpo entende que não precisa mais produzir. E aí é a hora que você acaba ficando meio que dependente mesmo daquilo. Se eu não tomar, você vai ter um rebote e tal. Então, o cara não para. Aí E o cara... eu vejo também o lado psicológico. Depressão, Não, com certeza. baixa estima, sim. ansiedade. Porque a testosterona... A questão da sexual também influencia muito. A testosterona, ela não é só para ganhar músculo. A testosterona, como o Matheus falou, libido, disposição... Na verdade, ela não é para ganhar músculo. Ela tem suas indicações. Exatamente. A gente não tá aqui também dizendo tudo de mal. A testosterona tem suas indicações. Tem muitas indicações. Só que ela faz uma homeostase do organismo, né? A gente deixa o organismo equilibrado. Ela serve para funções cardiovasculares. Ela baixa, altera funções cardiovasculares. Ela baixa, desenvolve doenças ateroscleróticas também. E assim, tem que ser tratada a testosterona baixa. Só que as pessoas não entendem que a forma de tratar a testosterona baixa não é... Na grande maioria das vezes, não é aplicando hormônio. Isso não é, entendeu? Existem milhares de formas de tratar de forma saudável, que você faz o paciente a chegar à testosterona normal e voltar para a sua vida normal, feliz, com massa muscular, desenvolvimento muscular, libido, fertilidade, tudo normal. Sim. Então, assim, é pegar uma pessoa... Às vezes, até, por exemplo, a gente está falando do menino da academia, mas o que mais pega no consultório vem aquela pessoa com sobrepeso. Já chega, né, Matheus? Chega com... Queria ver minha testosterona. Primeira coisa, quero ver a testosterona. Que loucura que virou isso, né? Porque virou uma loucura. Vamos entender melhor, tal. Virou uma epidemia, né? Porque realmente acaba que aqui em Cruzeiro a gente atende muito paciente das fábricas, né? Exato. Então Também. a gente tem paciente que acaba assim, dormindo um pouco mal, acaba Isso às vezes afeta. se alimentando, às vezes não tão bem, e aí o cara entra naquele ciclo. Então ele não dorme bem, a privação de sono acaba baixando testosterona também. Aí o cara se alimenta mal, ganha peso, ganha gordura abdominal. Às vezes ganha uma estatina aí na vida. Exato. Também Dá uma vai abaixar mexida, muito o colesterol, que também seja, é importante aí para a ação da testosterona. Então, assim, a gente tem pacientes e pacientes, né? Tem alguns que vão se beneficiar muito disso, às vezes de uma reposição, e outros que, e a grande maioria mesmo, acho que com mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação adequada, uma boa noite de sono, conseguem voltar a níveis normais de testosterona e voltar a ter uma qualidade de vida, que é isso que a gente visa pensando na testosterona, né? Principalmente. Então, eu acho que é importante ressaltar que o que a gente está dizendo é que o hormônio tem seu objetivo, tem suas qualidades e é importante e indicado para muitas pessoas. Mas quem tem que indicar
quando tomar e como tomar não é o professor da academia, não é o colega da esquina, não é na farmácia. Não é Quem tem que não é o influenciador. Eu, Débora, sou professora de educação física, não posso fazer indicação de hormônios. Para todos os alunos, né, que perguntam, que falam, ai, a Débora não faz esse tipo de trabalho. Ela não entende. Eu não entendo mesmo. Eu não me formei para isso. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que o correto, o certo, para que você não tenha problemas futuros com todas essas coisas que vocês estão citando aqui, é que quem tem que indicar é um médico. Sim. Né? Então, você que está querendo entrar nessa vida e crescer muscularmente falando, você precisa procurar um médico, fazer uns exames e ver a partir da onde você está, como prosseguir, certo? Exato. Eu acho que tá super certo o que você falou. Certíssima em tudo. E até assim, vai no médico, mas assim, falando quais médicos que trabalham muito com isso, que têm especialidades com isso, são os endocrinologistas e os urologistas. Porque, né, querendo ou não, o urologista, a gente tem a área da andrologia, em que a gente estuda, preparado na residência, para poder auxiliar os pacientes que têm hipogonadismo, né, que têm abaixo de testosterona, né? Porque assim, a gente pensa assim, então quer dizer minha testosterona baixa, porque o ponto é, eu tenho testosterona baixa, eu tenho que tomar hormônio? Depende. Não necessariamente. É baixo para você, às vezes... Às vezes um sobrepeso não está deixando a testosterona. Exato. Por conta de hormônio, de estrogênio, estradiol, bloqueio o eixo. E se eu usar testosterona, tem como eu recuperar a minha testosterona depois se eu quiser parar? Depende. Entendeu? Olha, esse negócio da pessoa falar, eu faço um TPC, que é aquela terapia pós-ciclo, que todo mundo fala, né? Eu tomo um clomifeno 50 miligramas, vou recuperar, beleza. Não, cara, porque é o seguinte, a glândulazinha que tem no cérebro responsável lá, ela é super sensível. E se você vai bloqueando a ação dela com o tempo, ela se perde. Ela pode queimar, vamos falar assim, queimar o chip. Então a pessoa vai lá... Ou então o processo para alcançar e voltar a produzir é longo pra caramba e árduo. Porque, querendo ou não, a testosterona tem a ver com humor, libido, função sexual, desenvolvimento de trabalho, sono, vigília. Porra, tu vai ficar um zumbi, entendeu? Sua testosterona chega a quase zero. A testosterona normal a gente fala em torno de 350, aí entra 700. muito a parte mental. Aí o cara entra em depressão, suicídio e tal. E aí chega na gente lá. Doutor, me ajuda. Pelo amor de Deus, cara. Tô morrendo. Tá tudo, me passa tá o tudo remédio ruim, milagroso. pelo amor de Deus. Cara, não vai ter remédio milagroso. Isso é um processo. Eu percebo que muitas pessoas, elas nem imaginam que nós produzimos vários hormônios dentro da gente. Nossa, Então, eu acho que o primeiro momento agora é fazer a pergunta para si mesmo: por que eu não estou produzindo a quantidade de hormônios que o meu corpo foi feito para produzir? Débora, né? E assim, chegando nesse ponto, tem vários hormônios e um interliga com o Um outro. interliga com o outro. Tem várias doenças que levam a baixa testosterona. Não é só assim, eu tô gordinho, eu tenho baixa testosterona. Às vezes tem um hipotireoidismo associado, às vezes tem alguma coisa bloqueando que tem que ser investigado, como tumores de adenopófise, aí prolactinomas. Então são coisas assim da nossa rotina que é fácil a gente falar que é difícil pôr todo mundo numa sacolinha só. Existem várias. É muito individualizado. É muito né? individualizado. Cada pessoa. E assim, dizer que você tem baixa testosterona, o seu problema é porque você está gordinho ou gordinha, você precisa tomar esse remedinho aqui, um hormôniozinho que tu vai ficar legal. Beleza? E hoje tá muito fácil rotular, né? Você teve menos de 300 no exame, você tem que tomar. Não muitas vezes não nem é bem tem que isso, tomar. entendeu? Não é um número, é a pessoa, a gente Exato. trata a pessoa, não o número. Ó, outra coisa legal para falar, Matheus, vocês falando isso, testosterona, a gente não trata com um exame só. Testosterona são 2 dosagens. Pelo menos 2. Né? De manhãzinha cedo, porque a testosterona, ela, ao longo do dia, ela varia. Então, às vezes, você pega ele no ciclo lá, que está com a testosterona de 300 e fala que está baixo. Não, calma lá. E tem outros hormônios que a gente pede para poder saber se é uma baixa testosterona primária, secundária, entendeu? Não é uma dosagem isolada ali que você... agora vamos lá. É um conjunto de exames que você faz para você fazer um diagnóstico do paciente. Entendeu? Antes de até de pensar qual tipo de tratamento você vai usar. vou usar. E falando para os jovens assim que podem estar ouvindo o uso de testosterona no sexo masculino,
Os efeitos colaterais que eu queria só citar aqui, além de perda de cabelo, acne, meu amigo, tem a parte oncológica, né? Os cânceres. A gente conhece muitas pessoas que estão sofrendo hoje com problemas seríssimos por conta dessa fase desregrada e de falta de informação. Porque, na verdade, o que a gente percebe é a falta de informação. O que nós gostaríamos que fosse feito é a verdade. Então, aquela pessoa que está tomando toda essa suplementação sobrecarregada com hormônios e tudo mais, ela não está te contando que ela sofre de impotência, ela não está te contando que ela tem insônia, ela não está te contando que ela toma remédios para outras coisas, porque aqui no consultório do Leandro eu fico chocada de ver o tanto de gente que entra aqui, que na mídia tá falando, eu sou top, eu tô aumentando minha carga, tô lindo e posto pra foto, mas aqui ele tá pedindo remédio. Tira foto pra queda do cabelo, pra impotência, pra não sei o quê, pra não sei o quê. Tira foto comendo bem, bebendo bem e come todo dia frango e arroz. Exatamente. Então, mostra, né? E, gente, come todos os dias frango e arroz, todos os dias. Se você falar pra mim, não, tá tudo bem. Eu não tenho problema de abrir uma marmita todo dia de ovo, que eu não sei de onde que eles arrancaram essa dieta. Ovo, batata doce, macarrão e whey, frango. e a creatina e não sei o quê. E é um bafo do cão, viu, gente? Que vocês sofrimento ficam. desnecessário. Só pra avisar. Coitado do rim. Coitado do rim. Rim apanhando lá. Se você falar pra mim, não, tá tudo Whey bem, protein pra mim. fazer essa alimentação e eu sigo em frente, tá tudo jóia. Isso daí é o de menos mesmo. O que a gente tá dizendo é que as pessoas estão morrendo. Elas estão morrendo, só que a família, e a gente entende isso também, ela não fala que a pessoa infartou porque ela fez o uso discrepante de coisas que ela não deveria. Né? A nota sai que foi outra coisa, mas é isso. Aristóteles já falava, né? O que diferencia o medicamento da droga? Só a dose. Exato. Então, o profissional habilitado correto tem que fazer a dose correta. O profissional habilitado correto tem que fazer o exercício correto. É assim, gente. É tão simples. Vou fazer uma pergunta agora. Vamos na testosterona. Testosterona em gel. Tem na drogaria, né? É industrializada e tem também em farmácia de manipulação. Funciona? Sim. Funciona. É bom? Sim. Para tratamento, para hipogonadismo, que a gente fala, os andropausa, vamos colocar assim, quem são esses pacientes? Vários pacientes. Hoje tem uma sigla que a gente usa, né? Chama DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E aí justamente a gente tem até um estudo recente, um estudo de 2024, que chama Traverse. É um estudo que deu uma mudada assim, muito na realidade do pessoal. É um estudo que foi feito com o androgel. Então, o androgel é marca, né? Seria o gel transdérmico. Pomadinha. E eles avaliaram principalmente, que é a grande questão aí da reposição de testosterona em homens com mais idade, é a segurança cardiológica. Então, eles usaram em pacientes com mais idade, fizeram um estudo que demonstrou a não ter efeito cardiovascular com o uso do gel. Mas qual que é a diferença? Eu não entendi. Porque o gel você vai manter... A gente tem diversas maneiras de repor, né? O estudo foi feito com o gel. Isso, e por isso a gente vê essa segurança, principalmente na parte cardiovascular de homens com mais idade. Você manter testosterona mais alta um pouco. Então, tem muito homem que tem benefício. Com mais idade, perde qualidade de vida, o cara começa, a parte sexual fica ruim, Exatamente. indisposição Isso e é tudo normal, mais. é comum. Isso é um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Como se fosse. É a menopausa. É que a gente não tem andropausa, a gente não para. Mas então, a a gente partir reduz. ali dos 50. A partir dos 50 você começa a ter uma Exato. queda progressiva de testosterona. E você, às vezes, repondo. Então, um cara que está lá, vamos supor, com 200 de testosterona. E sintomático, gente. Sintomático, a gente está falando de Porque não pacientes é- que têm sintomas associados à baixa Paciente testosterona. com CID, né? E quais são esses sintomas? Principalmente vão ser sintomas de fadiga, perda de massa muscular,
ganho de peso, você vai entrar aí também a parte da libido, vai diminuir bastante. Então são sintomas nessa fase acaba que eu entrando preciso a ereção aí ajuda. junto, Outras né? também. Associado. Está relacionado à osteoporose, está relacionado com cognição, está relacionado Como é à um depressão. hormônio importante, né? Concentração e memória. Tem pessoas exato. que estão em depressão, vão tomando um antidepressivo e acham que é antidepressivo, daqui a pouco vai no consultório, dose uma testosterona, daí, ó, sua testosterona tá Viveu baixa, de passa, novo. cara, pelo amor de Deus, Repõe. era isso. Era. Aí o cara tá lá, 200 de testosterona. Aí a gente passa o gel, o cara vai pra 450. Isso. Chega Linear ali bom. um pouquinho. A gente vai falar de doses suprafisiológicas acima de 800, 1000 de testosterona. Né? E a ideia não é a gente subir o cara para suprafisiológico na reposição. Exato. A ideia é você manter ele em níveis fisiológicos, mas que ele melhore a qualidade de vida Que dele. ele tem uma vida Excelente. normal. Uma né? vida Exato, normal. saudável. Então tem muito homem que acaba É. perdendo qualidade de vida e não sabe muito por quê. Você vai lá, repõe um pouquinho ali, deixa o cara em níveis normais, muda a vida dele. Ele volta a ser ativo, ele volta a fazer atividade física. Por incrível que pareça, os homens ainda têm eu não sei se é vergonha, o que que é, né? Muito mais que as mulheres. Eu vejo que as mulheres procuram mais o médico do que o homem. Com certeza. Né? Porque a mulher faz o preventivo certeza. muito jovem. Sim. A gente não tem muito problema Sim, de é. procurar ajuda médica para se manter numa qualidade de vida. Os homens deixam o problema aparecer para procurar o médico. Exato. Quando que eu devo procurar um urologista para prevenir ou evitar que eu tenha lá um problema? O famoso, né, o negócio, nossa, eu tenho que ir no urologista, vai ver minha próstata, aquela história toda. Eu vejo meninos novos falando isso. Eu, no urologista? Agora não. É. Agora não. Aí eu pergunto, mas é quando então? Né? Então, entra essa questão, justamente. A menina, quando sai do pediatra, ela vai pro ginecologista. Perfeito. O menino sai do pediatra, ele fica meio perdido. Ou nem sempre, né? A gente atende bastante Não, pediatria. então, justamente, cara, eu acho que assim, o urologista a gente está preparado para tratar todas as esses idades, pacientes que saíram do pediatra e fica ali o menino do, sei lá, seus 15, 16, até 40, 45, que aí ele vai, puta, minha pressão tá alta, vou no cardiologista, ou vou no urologista para fazer exame de próstata. Por incrível que pareça, tá me vindo à cabeça, eu acho que é até uma coisa cultural, né? É mais masculina. A mulher sai do pediatra e vai logo pro médico porque ela menstrua. Exato. E a partir dali ela engravida. Exato. Vamos dizer assim, né? Então, tem uma coisa ali que a mulher precisa aprender desde cedo para não ter filhos. Mas o homem também tem filhos, né, gente? Porque ele faz o filho, né? É o que o Matheus falou. Não é muito doido isso? Aquela criança que sai do pediatra, lógico que a gente atende muito por uropediatria, ou seja, urologia não é só para homem, gente. Urologia é para mulher também, é para criança, idoso, mulheres idosas também, porque a gente trata com disfunções miccionais também, parte Eu vi um ginecológica vídeo do Matheus feminina. ontem falando, o urologista é só para homens, mas é só homem que tem rim? Não. Todo o trato urinário. Renal, né? bexiga. Todo o trato urinário. Então, assim, a urologia é uma área que abrange todas os gêneros e idades, né? Mas, exatamente, aquele período do sexo masculino que sai do pediatra até os 40 anos de idade, fala assim, então ele fica meio perdido, o homem, aonde ir. Eu acho que o neurologista tem um amigo. E até às vezes uma porta de entrada, porque você tem alguma coisa e encaminhamento para os outros colegas. Exames de rotina, né? A gente tem que fazer. Exatamente. Eu acho que os homens ferraram a urologia. Porque você só vai no urologista quando? Só pra tomar dedada, né? Exato. E ninguém sabe que a gente abrange uma área muito grande, entendeu? Da área. Sensacional. Via urinária inteira, parte hormonal masculina, desenvolvimento sexual masculino. Todo o câncer do trato urinário. As partes oncológicas do trato urinário. Então, assim, mas o que a gente pega hoje mais no consultório, lógico, sempre é o rastreamento da próstata, né? E isso deve ser falado, que a gente começa a rastrear os homens alguns estudos falam a partir de 50, eu assim peço para ir a partir dos 40, uma vez pelo menos, para ter um PSA basal e a gente fazer o acompanhamento. Tem fator de risco a partir dos 40, 45 anos, ou seja, pais ou vós, ou vô
parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de próstata, descendência afrodescendentes, esses pacientes eles devem ficar mais atentos com a parte da próstata e devem procurar um pouco mais cedo o urologista. O restante da população, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 50 anos. A próstata ainda é um tabu? Do como? A questão do exame de toque, acho que, assim, ainda é ou não? a gente vê cada vez menos. Os homens se cuidam um pouco mais hoje. Pelo menos, assim, dificilmente vai alguém no consultório e falar, não vou fazer. É difícil. Não, quem já tá no consultório já tá disposto a se cuidar. Ah, mas nem sempre. É? Às vezes a mulher mandou o cara ir lá e não sei o que. Vai fazer exame, sim. Ai, as mulheres maravilhosas! Só que tá cuidando dele, justamente. Hoje o paciente de urologia, ele vem por indicação de outro médico ou o homem tá tomando essa iniciativa? Os dois. Metade, bem dividido. Mas eu acho que cada vez mais informação está chegando pro homem procurar o urologista, né? Porque eu acho que tudo que vocês falaram aqui da profissão, tinha coisa que eu não sabia, tá, gente? E olha que eu sou da área da saúde, então passou despercebido. Então você vai naquele cardiologista seu lá que já está cuidando de você há algum tempo e ele vai falar, vai no Matheus. Porque ele vai resolver esse seu problema. Isso aí. Então, essa sequência, né? Essa parceria, né? Eu acho que o urologista, assim como o ginecologista é para a mulher, o urologista é para o homem. E não é a partir dos 40 anos você deve ir. Eu acho que a rotina... Cada vez mais, vamos falar de medicina abrangente, a gente não trabalha mais com a doença em atividade, a gente trabalha com prevenção. A medicina só fala em prevenção. Prevenção é o grande segredo. Tudo é prevenção hoje em dia. É evitar que chegue a acontecer algo, ou então prevenir e tomar a melhor conduta para que aquilo que, se for surgir, não tenha problema. Câncer de próstata hoje em dia é uma doença, ainda é o câncer mais prevalente no homem, tirando o melanoma, né? Os cânceres de pele. E, querendo ou não, é uma doença que você consegue curar o paciente se diagnosticado nas fases iniciais. Então, assim, o exame de toque e o PSA, que a gente fala que é o exame de sangue, é o básico a ser feito para esses pacientes. Lógico que a gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar e auxiliar a gente. O recomendado é a gente fazer esses exames aí, o toque e o PSA, pelo menos uma vez por ano, depois dos 50, aí, conforme a Sociedade Brasileira de Urologia. E quando a gente tem alguma suspeita, a gente parte mais a fundo e tudo mais, vai para uma biópsia, para fazer a análise aí se realmente tem ou não alguma doença. E se vem positivo, quando a doença está inicial, ela não vai dar sintoma. Então, não dá sintoma nenhum? O câncer de próstata em fase inicial não vai dar sintoma. Não dá sintoma nenhum. Quando a gente tem então só descobre inicial fazendo exame? Justamente. Meu Deus! Então, assim, não esperem sentir alguma coisa. Né? A ideia é a gente descobrir enquanto não está sentindo. Quando se tem algum sintoma, geralmente mais de 90% já está avançado, com metástase. Vamos dizer, então, que é uma glicemia um pouquinho alta, sutil. Que vai aos poucos virando. O PSA revolucionou muito nessa parte, né? Permitiu que a gente diagnosticasse os câncer de próstata nas fasezinhas bem iniciais dele. Ele é recente, então o câncer de próstata é o que mais matava o homem. Muita gente nem sabia o que tinha. Nem sabia. Morria daquilo e não sabia porque estava morrendo com metástase, óssea e tudo. Então, querendo ou não, o câncer de próstata mostra muito bem pra gente da parte médica como é importante prevenção. Porque não traz sintoma, não dá dor. E quando traz sintoma, já está numa fase um pouco mais avançada e muitas vezes o tratamento fica um pouco mais difícil, ou então a gente parte mais para a radioterapia, bloqueio hormonal e controlar mais a doença do que tratar, curar. Então, assim, querendo ou não, por isso que o rastreamento anual, 50 anos, a partir quem não tem fator de risco. Quem tem fator de risco, principalmente parentes com câncer de próstata a partir dos 45, que faça acompanhamento anual. E muitas vezes assim, a gente fala que então, se eu fiz o PSA, não preciso do toque. Não, o toque é um exame barato, gente. Entendeu? Exame rápido. E a gente tem muitas outras ferramentas, como ressonância multiparamétrica, PET-PSMA, a gente tem relacionado também a parte dos novos marcadores, PCA. Tem uns marcadores novos que estão cada vez mais surgindo ainda por cima, assim, para nos ajudar no diagnóstico. Porque o câncer de próstata é muito falado ainda nos congressos de urologia. Porque a gente ainda... É uma doença que a gente tenta controlar, mas é ainda difícil, né? Muito prevalente, né? Normalmente todos os casos são cirúrgicos? Não todos. A gente, depois de fazer a biópsia, a gente tem uma análise principalmente do estágio da doença, né? O grau da doença, aí no caso. Dependendo do grau da doença, o tratamento é cirúrgico,
Hoje aí a gente vai falar padrão ouro, a cirurgia robótica, né? Que é bem famosa aí a respeito principalmente da próstata. Uma das cirurgias mais realizadas aí no mundo todo é a robótica de próstata. E assim, casos mais avançados, muitas vezes, quando não se tem intenção de cura, aí tratamento com hormonioterapia, radioterapia em alguns casos, né? Mas quando a gente opera, a intenção, na maioria das vezes, é a cura definitiva da doença. Lógico que pode-se ter recidivas e às vezes precisar de um tratamento a mais, a radioterapia, mas na grande maioria das vezes a cirurgia consegue ser bem resolutiva e resolver o problema. A gente fala de mais de 90% de cura quando o diagnóstico é precoce. Né? É um número bom, né? Justamente. Temos um Nossa, amigo é bom. em comum, eu e a Débora, né? Ele foi lá e ele deu algumas alterações na próstata, mas ele poderia ficar com tratamento medicamentoso até evoluir para se evoluísse, né? E ele conversou com o médico falou, olha, você tem a opção de fazer cirurgia, retirar, né? Não tá no critério cirúrgico agora, mas se você quiser parar de tomar, por quê? A gente sabe que o medicamento tem um efeito colateral um pouquinho indesejado, né? Ah, você tá falando da hiperplasia prostática. Ah, tá. Da doença, que é uma outra doença que as pessoas confundem. Exato. Então, mas vamos lá. O paciente pode tirar? Tá, vamos lá. Como é que funciona? A diferença é só para que a gente está falando de câncer de próstata para pular. Isso. A próstata, ela é o que é a próstata, né? Tipo assim, ela faz parte do sistema reprodutor masculino. Então, ela está intimamente ligada à parte da fecundidade masculina. Então, e também da parte do trato urinário. A próstata, a gente tem basicamente duas doenças, vamos falar assim, tem mais doenças, lógico, mas basicamente é o câncer de próstata, que é muito prevalente, tudo que a gente fica com medo, a gente investiga tudo, mas tem uma outra doença da próstata que é inerente à idade, principalmente do homem, que é a hiperplasia prostática benigna. O que seria isso? Todos os homens, a partir de uma certa idade, isso também depende de fator genético, nível de testosterona, receptores, enfim, vão ter um aumento da próstata. Todos. Então, uma próstata normal tem em torno de 20 gramas. Todos os homens, a partir de uma certa idade de vida, alguns menos, outros mais, vão ter um aumentozinho da próstata. Isso é normal. Isso não é doença. E a pessoa sente? Então, torna-se um problema quando começa a aparecer alguns sintomas, como dificuldade para urinar, jato fraco, idas frequentes ao banheiro, noctura, o que a gente fala que a pessoa acorda 3, 4 vezes ao banheiro para ir fazer xixi. Às vezes vai lá, fez xixi, saiu ali, pôs o pinto para dentro da calça, dá uma coisa de... Opa, escapou mais um pouquinho aqui, volta... Parece uma bobeirinha, Parece né? uma bobeirinha que o cara toma conta disso. Porque aí o homem se adapta, como você falou. Ele não quer ir no médico. Fala, não, mas isso aqui tá de boa. Dá pra levar sim. E só vai quando dá uma piorada. Lógico, aí a gente tem nisso que a gente chama de hiperplasia prostática. O que é? A próstata, ela tá intimamente ligada, como eu falei, ao trato urinário. É a próstata fechando um pouquinho o trato urinário, dando sintomas de armazenamento e dando sintomas de esvaziamento. E isso tem tratamento primeiro, que a gente tenta, né, dependendo de alguns fatores, como na ultrassom, que a gente, como é que está a próstata, os sintomas clínicos do paciente, tem uma escala que chama IPSS, que a gente utiliza muito no consultório, que a gente analisa o nível de grau do acometimento do paciente, a gente pode usar de alguns medicamentos, né? Como os alfa-bloqueadores, os inibidores da alfa-redutase, que são medicamentos que vão, além de tentar reduzir o tamanho da próstata, também relaxar aquela musculatura da próstata e permitir que o paciente urine melhor. Mas tem efeitos colaterais, voltando à sua pergunta lá, alguns efeitos, principalmente os alfa-bloqueadores, que são os medicamentos de primeira linha. Ele pode causar um pouco de hipotensão, né? A pessoa se sente meio bamba, meio tonta, tudo, e acaba abandonando o tratamento. Mas, assim, existem alguns remédios hoje no mercado que estão surgindo que têm menos efeitos colaterais. São remédios mais seletivos, né? E que acabam tendo bem menos efeito colateral. Né? Exatamente. E o estágio que a gente opta por cirurgia é quando a medicação ou não é apropriada para aquele paciente, ou então o paciente não está se dando bem com a medicação, não está tendo efeito o adequado. A maioria das vezes é assim. Se o paciente chega por conta própria e fala, não, eu quero operar. Não quer dizer que ele vai tirar a próstata. Essa cirurgia a gente não tira a próstata. Mas a gente enucleia a próstata praticamente. Como se fosse uma laranja, e a gente tirasse todo o miolo da laranja. Exatamente. E fica a casca. Você então entendeu? A próstata ela continua. Inclusive ela pode voltar a crescer. Né? Mas a gente não tira a próstata toda.
acho que a pergunta era também por que não se tira ela toda. Porque a cirurgia vai ser uma questão muito mais mórbida, né, para a pessoa. Vai entrar aquela questão da impotência, incontinência urinária. Então é uma cirurgia mórbida, uma cirurgia grande, fora o risco cirúrgico e tudo mais. A cirurgia do né? câncer de próstata. A cirurgia do câncer de próstata que a gente tira ela inteira, justamente. Agora, tem cirurgias da próstata, como a gente está falando de enucleação, que cirurgias feitas pelo canal da urina. A gente está trazendo essa tecnologia para Cruzeiro também, que hoje em dia a gente usa a Rolep, que é hoje um material que a gente usa com laser, que a gente consegue até... Porque assim, a gente usa muito a RTU, que a gente fala raspagem da próstata, já ouviu falar? Raspagem é o mais comum. Raspei a próstata. A gente faz isso aqui em Cruzeiro, né? No Frei Galvão, fazemos também na Unimed. Isso é tranquilo. Agora, a gente tinha um limite para essa cirurgia até próstata de 80, 100 gramas, onde a gente fazia a cirurgia beta, que a gente fala que é PTV. A gente tinha que abrir e desnuclear. Então, um pouquinho mais invasivo, né? Mas com bons resultados. Hoje a gente está trazendo já a tecnologia da enucleação da próstata com laser Rolep, onde a gente consegue, com próstatas até maiores, a gente consegue desnuclear a próstata e o paciente ir embora no dia seguinte. Mais ou menos para entender, pegando a laranja de novo de exemplo. Como se a gente pegasse um laser e fosse soltando a laranja da casca por dentro do canal. Então a gente solta toda a laranja, joga ela para dentro da bexiga, depois a gente vem com tipo um moedor de carne, a gente coloca dentro da bexiga e vem trazendo essa laranja já moída para fora. Hoje foi a imagem está sendo legal, né? Não, você não sabe a minha cabeça. Tô tentando sentir isso. Não, mas... Se eu tivesse acordado. Hoje foi a conversa que eu ouvi mais termos que eu falei, não sei o que... Não, mas vamos tentar explicar, tipo assim... Isso tudo, gente, para relaxar pelo canal da Uretra. Tranquilo. Um dia internado, um dia internado. Um dia... They use. Mas basicamente o buraco do canal da urina tá fechadinho. O que a gente vai fazer? Abrir o canal da urina. E assim a urina passa mais fácil. Imagina o cano entupido. Gente, é tudo muito sensível. Muito. Porque eu tô aqui imaginando o tamaninho que é isso. Esse é por robô também? Essa não, é endoscópico, né? Que a gente fala. A gente entra pela uretra, né? Pelo canal do pênis. Com um aparelho, é uma câmera mesmo. E isso é anestesia geral? Não. Geralmente é hack. Anestesia. Geralmente é hack. Não. Gente, mas assim, e bem parece... resolutivo. Mas, cara, é uma coisa, tipo assim, com uma tecnologia... A urologia é uma área muito tecnológica, cada vez mais cresce. A tecnologia é uma das principais áreas que cresce. Mas o índice de resolutividade, o índice de o paciente ir embora bem, o paciente está usando sonda. Imagina o paciente usando sonda aí há 1 ano. Nossa! Tira a sonda e volta a viver normalmente. A urina é igual um cavalo na casa. Pô, o cara se sente e fala, puta, aquilo, merda, que delícia, entendeu? E tem um detalhe também que eu percebo, tendo contato com um monte de médico, tem um monte de aluno médico, que às vezes tudo que eles estão explicando, pra gente que é leigo no assunto, é um bicho de 7 cabeças. Eu vou entrar no centro cirúrgico, eu vou rezar porque eu posso morrer lá dentro. Sim. E eles estão tão acostumados e ambientalizados com a situação que é uma rotina de trabalho. Então não é sempre tudo isso que parece ser, né? É igual qualquer trabalho. Acho que assim... Qualquer trabalho. Não assim? nesse sentido. Eu sempre falo que a medicina é o pior pra mim. Eu olhando de fora, é o pior de todos. Porque o mecânico pode deixar o carro quebrado. Sim. Ali, no caso, tem uma vidinha ali que pode, né? É um risco maior, eu digo gente. a questão do nosso dia a dia, lógico. A gente treina para isso. É justamente isso que eu ia dizer. A gente, por exemplo, qualquer profissão, você vai lá, vai fazer que seja uma faculdade, um curso, você vai se especializar, você vai treinar. E quando o paciente chega e fala para você, essa cirurgia é simples, você já fala, você viu quanto eu fiz lá para eu chegar aqui e falar que é simples? Não é. Pode ser que pra gente seja porque a gente faz isso todo dia. Mas não é simples. Mas eu tive que estudar 6 anos. Ela tá carregada de medo. Sim. E a equipe, por exemplo, é carregada de medo. Quantas pessoas se envolvem numa cirurgia dessa? Depende. A maioria eu e o Matheus cirurgia de enucleação é geralmente nós dois. Mas e um instrumentador. Videolaparoscopia, mas o anestesista. A videolaparoscopia também, que a gente trouxe bastante aí pra região. Eu e o Matheus conseguem fazer quase praticamente 90%. Vocês imaginavam, gente, quando vocês eram criança, que vocês iam virar essa dupla? Ele que me chamou pra trabalhar aqui.
Gente, eles são primos, trabalham na mesma área. Agora eles estão jogando videogame desde os... Desde moleque. A gente estudou junto, né? Na mesma a gente tem a mesma sala. idade, A gente estudou na mesma sala. Que A gente legal, né? foi junto Cresceu pra São José e tal. A minha história dessa parte eu até queria contar, porque o Matheus veio pra cá primeiro e eu fiz residência de cirurgia geral primeiro e depois... Porque todo urologista é cirurgião geral, tá, gente? Não existe É pré-requisito, formar em urologia né? hoje em dia são 12 anos. Eu não sabia, ó. 6 anos de Todo faculdade, urologista 3 é anos de cirurgião cirurgião geral, Todo 3 anos de urologista urologia. E aí, cirurgião geral chegou, tipo, no plantão ali, pá, tem que abrir tudo a barriga lá. Não, a gente acaba que... Tem urologista que acaba mantendo a cirurgia geral como um trabalho, né? Sim. A gente aqui não faz tanto, né? Eu Cirurgia fazia geral. mais, agora o Thiago eu parei. fazia Eu mais. dava mais plantão de cirurgia geral, eu parei um pouquinho. Mas assim, depois, enquanto estava na residência de urologia, trabalhei muito como cirurgião. Acabou a Tal. gastro pega. Uma formação de um cirurgião... justamente. A gente gente não é formado vê tanto cirurgião. cirurgião hoje por Só aqui, que se né? especializou na o que, parte o urinária. que a gente ali, fala na assim, a gente é urologia. treinado dentro da residência, pelo MEC, com RQE, que a gente fala tanto. Por que a residência é tão importante? Porque esse nome é residente, que a gente mora dentro do hospital. A minha residência, a residência dele, eu fiz no Hospital Luxemburgo. Eu morava, desculpa o termo, eu tomava banho, eu fazia minhas necessidades, eu dormia muito mais ali naquele hospital, assim, no período que eu tive, do que no meu próprio apartamento. No apartamento eu ia 2 vezes, 3 vezes por semana. E alimentar a calopsita. Não. Lá dá Não, é exatamente. algumas vezes, cara, de ficar 2, às vezes 3 dias dentro do no hospital e aí você sair Mas e vai falar, respirar não, mas o ar. isso é desumano, que você falou assim. Porque o Respirei ar mecânico puro, consegue deixar né? o Depois de carro. 3 dias dentro de um... A gente não dá. Só que a gente é moldado a ser assim. Não tinha treinado. É desgastante, mas a gente é treinado a ser assim, porque na sua na conta residência, os chefes, eu sei que tem. Aí vem o MEC falar, hoje não dá para ser cirurgião e fazer um curso de 60 horas semanais. Possível. Impossível. É. É impossível. Pra você fazer uma apendicite, vamos falar assim, quantas cirurgias você tem que fazer primeiro? Ou ver, ou pôr? Eu não faço nem ideia, gente. Nem Conta eu. aí pra gente. Então, eu hoje tenho uma habilidade de conseguir fazer, sei lá, um cálculo. Quantos cálculos você tem que fazer para poder o chefe sair da sua cola e tu ficar, pô, tô confortável para Falar, fazer, vai. tem responsabilidade, vai. Porque assim, nós como médicos, a gente tem que ter medo também, né? E tem responsabilidades. Então você tem que estar confiante naquilo que você vai exercer. Então, cara, tem que fazer pelo menos aí em torno de, para mim, uns 500. No mínimo. Muita coisa, né? No mínimo. Porque tem várias variações durante um O procedimento. que cirúrgico. vocês consideram hoje? Eu sei que vocês estudaram muito pra isso, calma. O que você considera hoje uma cirurgia simples e uma cirurgia que você precisa, vamos dizer, de mais atenção, mais preparo? Não sei, né? Porque Sim. uma coisa varia da outra. Na urologia, hoje a gente vai falar de cirurgias de pequeno, médio, grande porte, né? Tá. As de pequeno porte são cirurgias aí mais corriqueiras, as cirurgias de fimose, que a gente chama de postectomia. Vasectomia, que é aquela que corta para não ter filho. São cirurgias Sim, na urologia, mas é rápido. cirurgias mais rápidas, mais corriqueiras. A gente faz isso com mais frequência também. Os cálculos, aí que já entraria médio porte, as raspagens de próstata, são cirurgias já de médio porte, e as Paciente cirurgias vai embora no dia maiores seguinte. geralmente são oncológicas. Né? Os Cirurgias cânceres de maiores rim, aí é câncer o de que próstata. geralmente demanda mais trabalho E o pra paciente gente. também está mais sobrecarregado tempo internado. psicologicamente para entrar. Justamente. E é um paciente mais debilitado muitas vezes. Então, é uma cirurgia que é maior e que realmente demanda, vamos colocar aí um pouco mais de atenção nossa, porque vai passar mais dias internados e tudo mais. Mas, como o Thiago falou mesmo, a gente é treinado para isso. Então, Eu vou contar um negócio como paciente, que quando a gente vai fazer uma cirurgia, nós que vamos entrar no centro cirúrgico como paciente, você reza antes e fala, Senhor, cuida de mim, cuida da mão do médico, pelo amor de Deus. A gente entra meio paranoico, né? Tomar anestesia geral parece que você não vai voltar, sei lá, um negócio estranho. E eu tenho... Eu estou presente na casa do Matheus toda semana, trabalhando lá com a mulher dele. E tem dias que eu saio de lá falando, nossa, gente do céu, não é possível que eu vi isso. Em que situação?
Matheus tá lá tomando um café tranquilo, na paz, ele vai embora, a Lud fala pra mim, hoje ele tem 7 cirurgias. Eu falo, como assim? Como assim ele tava ali sentado tomando café, as crianças assistindo o desenho e ele ali buscando a paz do Senhor. É diferente pra mim. Eu vou embora e falo, gente, eu vou dar 12 aulas agora, ele vai fazer 7 cirurgias. Ele vai adormecer as pessoas, vai rasgar elas. Então, assim, é anormal pra gente. Eu sei. É anormal. É. O momento que você toma uma anestesia, você tá hospitalizado, você tá com problema, né? Sim. Mas não é um problema pra eles, viu, gente? Eu tô Não, ali mas- vendo isso daí. Mas é justamente, a gente entende isso e a gente sabe que a pessoa tá confiando na gente mais do que Muito, no- muito. às vezes na própria os pais E ali, o que né? a gente pensa que o E- médico tá fazendo antes de ir pra cirurgia é a mesma coisa que a gente. Tem uma cirurgia hoje, meu Deus, me ajuda. Não, a gente pede A gente também. imagina essa A gente tem nossa Hoje é a espiritualidade. Débora, hoje é a Débora. Hoje a secretária, Débora. Não, eu estou pensando, quando eu vou fazer uma cirurgia, que você está pensando só em mim. Só. E não Mas é que. isso, mas é isso. Tira, gente. Mas a gente tá. A gente tá pensando em todo mundo. Tá pensando só em mim, na minha situação, vai se compadecer comigo. Não, quando eu saio da casa do Matheus, que eu vejo, que a Lud fala, não, hoje ele tem não sei quantas cirurgias, eu falo. Tava ali tomando um cafezinho simplório, saiu como se estivesse indo É na uma padaria. profissão, tem que trabalhar, tem conta pra pagar, o carro quebrou. Nossa, é uma Vamos mulher lá. pedindo pra levar o negócio pra mistura. Não, na verdade, o que eu tô querendo dizer com essa fala Não, mas minha, é justamente, a gente acaba acostumando, normatizando né? muito. A gente porque é fala- o nosso dia a dia. né? A gente- mas aí que Mas entra. pode ter certeza que a gente Eu tá agradeço 100% muito, né? presente. Não, ali. mas o que eu tô querendo dizer com essa fala minha É de- é dizer que você está tão certo Sim. disso que você está fazendo que não dá medo, ansiedade, nada mais, porque você já se fez muito, né? E tá indo fazer Exato. o trabalho A gente correto. foi treinado pra isso, A gente exatamente. tá aqui quanto tempo? 4 anos juntos, assim, como eu tava falando. Você Eu tava em Belo voltou, foi isso? Horizonte. Eu tinha uns chefes que, pô, não são chefes, são meus amigos e que me ofereceram emprego, cargo lá em Belo Horizonte. Eu tinha uma tendência a aceitar porque era um lugar muito bom para poder se evoluir com uma galera muito boa. Quando esse cara me ligou, juntamente com o meu irmão lá, foi a hora que eu falei, não, vou lá, vou... Porque é meu irmão, cara, não é meu primo, eu considero como irmão. E a gente tá todo dia junto, assim, durante a semana pra operar, então a gente opera junto. Meus casos são casos deles são os meus. O que faz a gente para tem 7, tem 9, tem 12 cirurgias? É tá com um cara que, porra, pensa igual você, seu amigo, entendeu? É um Tem que dar parceiro. muito Você sabe que certo, qualquer né? sufoco ali É, a gente vai estar amigo, junto, melhores vai amigos, conseguir tal. resolver. Então eu agradeço. Excelente profissional também. Né? Sem equipe, assim, a equipe faz muita diferença. Não só nós dois aqui, também temos outros parceiros, José Qualquer lugar, Reinaldo, Antônio, tem uma Otávio, tem uma O galera Paulo, grande né? também, mais o Paulo, e a gente fica, mas eu fico mais com o Matheus, a gente puxa os casos para operar. Eu só tenho a agradecer, bicho, porque assim, a equipe tem que entrosar. Uma cirurgia, quando você vai ver, não é um operando, são dois. E São muitas dois. vezes o cara que está afastando tem que saber mais que o cara que está operando. Porque é uma mão que põe aqui, a outra que põe aqui e o outro que vai fazer. Se o cara não consegue afastar, ele não consegue fazer nada. É um time de futebol. É uma cirurgia de É um 4 time. mãos. Um né? defende, outro ataca. É isso aí. Não dá Exatamente. pra bater o escanteio e fazer o gol. Então, né? a equipe é importante. Então, eu acho que a parceria minha e do Matheus aqui em Cruzeiro, nessa parte aí na região, pô, tá dando muito certo pra mim. Eu acho que pra ele também nessa Com parte. certeza. E a gente tá trazendo muita novidade pro Cruzeiro. Gente, só tem o nome de vocês aqui, é o que eu ouço. A gente tá, né? Mas a gente tá trazendo juntamente também com a Santa Casa, que deu uma crescida legal, tem umas coisas novas ali. Vocês operam aqui na Santa Casa. A gente opera Aqui, na Santa bastante Casa, na- Unimed, em Lorena, Lorena, a Frei Santa Galvão, Casa de Guará, né? Frei Galvão. Galvão. Eu Geralmente. atendo São José do Barreiro também como urologista, o Matheus em Tem Queluz. Luz. Mas assim, Então, basicamente... trabalhando bem pouco, então, e quando a né? gente. trabalhava mais. Trabalhava bastante. Tá trabalhando pouquinho. E quando faz robótica, aí geralmente a gente vai pra a São gente vai Paulo. ter que ir para né? São Paulo, São José dos Campos. Porque ainda não tem robô aqui, mas a gente leva os pacientes, faz todo o procedimento de explicar como é que é tudo para levar. Todo o Porque trâmite, a mas tem robótica- que ser lá porque o robô não tem aqui. É, Mas e aí, esse robô vai vir? É. se Deus quiser. Vamos falar do robô. Pô, E aí? vamos falar do robô. Então. Robô, O robô. Explica pra gente qual Vai que vir é a pro regional, diferença, vai vir na pra Santa verdade. Casa. É, Não. qual que é a diferença? Talvez o regional. Qual que é a Ô, diferença Thales, da cirurgia? Ai, eu vou ter que cortar isso aí. Vai.
Ô, Thales, arruma essa robô Quem aí. opera aqui, ó. A gente opera. Já tem que opere. Então, assim, Eu até perdi. Não, ai, você não, ia perguntar peraí. qual a vantagem? Qual que é a diferença da cirurgia por robô e hoje é o quê? Fala. A gente tem. Faz os três. A gente tem 3 vias aí no caso, né? Que é a via aberta, Via aberta, a via laparoscópica, que é por vídeo. por vídeo. né? Ah, não, é isso, essa era a Que minha muita dúvida. gente fala por laser, né? É, Mas então muita gente qual que é a conhece. diferença do robô pro vídeo? O robô, a gente usa o robô, né? Que é uma plataforma que hoje a mais utilizada é a DaVinci, uma plataforma americana, que ele tem alguns bracinhos e que a gente consegue manipular ele por um console que fica a parte do robô. Mas no vídeo não tem bracinho também? Mas o vídeo você entra dentro da cirurgia e você tem 2 mãos. Vamos pôr da seguinte forma. Isso. Você tem 2 pinças que você entra dentro do paciente, com portaizinhos que você faz dentro do paciente e entra. No robô, tu fica fora. O robô tá lá Tu fica e fora, você não tá Fora em da seu lugar. sala. Você Pode já viu o falar. Homem-Aranha, o Dr. Octopus lá? Gente, o negócio? Tu que é o Dr. negócio Octopus, com moderno. 4 braços e comandando. O pé e a mão aqui, ó. E você Cada afasta, hora você uma expõe, coisa. sei lá o quê. Lógico que tem um outro que entra em campo também para poder auxiliar ali, tem alguma coisa, é super seguro. Cara, e o que traz o robô de vantagem? Primeiro, imagem de alta qualidade. Você conseguir trabalhar num campo de 5 por 5 centímetros ou até menos, dependendo do robô. Então você consegue ter, para algumas cirurgias, como a da próstata, que a gente estava falando, que tem muito incontinência, impotência sexual principalmente, consegue chegar ali e identificar a região do nervo e conseguir rebater e não lesar. Gente, a minha cabeça não tá entendendo. Desculpa. Não, calma. Às Tá. vezes Tá. Peraí. Vamos lá. Não, peraí. Faz suas perguntas que a gente vai tentando resolver. Eu tô aqui pensando que por vídeo, vocês estão ali, fez o furinho. a gente tá Não, grudado peraí. no paciente. O paciente tá deitado aqui, a gente tá sim, aqui. vocês estão manuseando esse caninho. Tô usando Isso. esse termo A técnico pinça, aqui. Uma pinça. Usando a pinça com a sua mão. Com a minha Exato. mão. Tá. No robô. Quem furou lá o paciente? O robô? Não, a gente- fomos nós que passamos os trocáteres. Ah, vocês. Tudo Aí bem. deixa os bracinhos todos já conectados. Conectado. Aí pega o robô, vai conectando. Plac, 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 plac. os Ótimo, braços. já entendi. Aí Esclareceu. vai pra você fora. vai lá e é como se fosse um controle de videogame. Ah, entendi. Dali você mexe e a Fez pinça sentido. lá dentro mexe. E Só depois que o robô pra é muito fechar da mesma articulado. forma. Aí a vocês. gente volta e dá ponto. O robô faz isso aqui, ó. O robô é muito a articulado, pinça, a você pinça faz ela é isso aqui. reta, né? Então você imagina você passar um ponto É um aqui. movimento. O robô você dá ponto de ponto cabeça, daqui pra lá, do jeito que você quiser, com Então a outra você mão. tem muito mais opções Mais rápido Você tem- também? nessa sim, cirurgia. mais rápido, Sim. você consegue operar mais rápido, tem mais precisão, você tem uma visão 3D no Consegue console. diminuir a fila do SUS, então. Mas onde que tem esse robô? Não, o robô Hoje foi já tá liberado bem pelos- disseminado, Até né? foi né, na parte Sim, do já SUS. saiu no Diário Oficial já no ano oficial. passado. A cirurgia de próstata, para câncer de próstata, no SUS, no estado de São Paulo, já é coberta aí por cirurgia robótica. Não sei te dizer em quais lugares estão, mas eu sei que o ICESP, acho que tem um robô, né? O Hospital de Barretos tem um robô que faz Hospital de pelo Barretos, SUS. Hospital do Amor, né? E Hospital quem do que Amor, pode né? operar com esse robô? Pessoas certificadas, a gente tem que fazer uma certificação. É uma especialização, não? Não, uma certificação. Uma a gente certificação. treina, a gente tem aulas teóricas e práticas, a gente tem o in-service, que a gente entra para mexer no robô mesmo, e a gente tem horas de simulador. Então, para você ser certificado, você tem que ter uma quantidade de horas aí. No nosso caso, foram mais de 40 horas direto. de simulador. 40 Os meninos horas não é vieram, brincadeira. Não é brincadeira, hein? Não é brincadeira 40 horas ficar no simulador, não. Não, é Você cansativo. passa até mal. Eu imagino. Porque você começa Porque a ficar- 40 é 40 que você mexeu, não é 40 que você não é tá 40 lá. você tá lá. Então, Você tem que fazer a cirurgia durante 40 horas. Você faz 200 vezes a mesma cirurgia. Só que assim, para quem que opera robô? Primeiro, você tem que ter o conteúdo técnico. Como a gente falou, são 3 formas de operar hoje, basicamente. Aberto, vídeo laparoscopia, né? E o robô. E o robô. Todas têm, a gente sabe operar, né? Porque a gente sabe onde estão as coisas e como mexer naquelas coisas. Qual que é a diferença do vídeo para o robô? É o que a gente ganha de extra de material para nos ajudar naquela cirurgia. Então, assim, querendo um conhecimento técnico para operar, a gente tem. O que a gente precisa uma aprender ferramenta durante um a mais. ano de curso é a dirigir esse robô.
É isso que a gente aprende. Não quer dizer, então qualquer um, o cirurgião formou, vai lá fazer o robô. Se ele não tiver nenhum conhecimento técnico, ter operado cirurgia, câncer de próstata, ter, como eu falei, um volume cirúrgico por trás disso, ele não vai conseguir operar. Entendeu? Então, assim, você fala, quem é uma ferramenta. Robô? É uma ferramenta a mais. Entendeu? É igual você pegar um martelo muito ruim e um martelo muito bom. Eu entendi. Você vai conseguir então, usar melhor. Melhora a cirurgia para o médico, melhora a recuperação para o paciente e dá uma visibilidade melhor para se cometer, para que a cirurgia corra tudo bem. A gente consegue, o principal benefício na cirurgia de próstata, no caso, é a gente conseguir tirar a doença com segurança, primeiro, né? Ter uma boa preservação dos nervos, que é onde ocorre a perda de ereção, né? Então, se tem lesão do nervo, o paciente fica impotente. Então, com a robótica, a gente consegue preservar e diminui o sangramento, além da questão da incontinência, que também tem índices menores. Então, assim, é uma cirurgia que hoje é realidade, a gente tem no Brasil, um monte de robô já no Brasil. Eu não sei se já são todos os estados, mas quase, acredito que já. As capitais, sim, eu acho. Esse que eu vi que vocês estão operando nas mídias de vocês é da onde? O que eu fez tenho na minha mídia, eu né? tenho o curso, mas eu já 9 levei de pro São julho. Camilo, 9 de julho, Matheus já levou também para o Eu opero bastante no Alphaville, em São Luís, né? São Luís de Alphaville. Mas assim, agora tem em São José dos Campos, uma região mais próxima daqui, em que a gente também pensa em levar para lá, só que varia o preço. Então, o preço define muito para onde que vai. Tá. Né? Agora, vamos falar do SUS. A gente quer muito robô pelo SUS, mas caro. É uma média aí de uns 16 milhões um robô. É caro. Mais ou menos. Meu Deus. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, assim, eu acho que ainda é uma... Estão vindo outras plataformas. Hoje tem a plataforma chinesa, que barateou um pouco. Os convênios pagam cirurgia pelo robô nesses hospitais? Então, tá em vias desse, se não me engano, tá para já ser aprovado isso. Mas ainda não. Hoje o que se faz muito é o convênio cobrir uma parte como se fosse uma laparoscopia e o paciente pagar a taxa de robô. Exato. Mas a taxa completa não. Pelo menos eu não vi nenhum. Então, eu acho que se não saiu, tá para sair. Tudo que é muito novo demora um pouquinho. Porque assim, saiu no SUS, né? Então a ANS acaba sendo pressionada ali para acabar liberando para os convênios. Então eu acredito que se já não liberou, vai ser liberado em breve. Nossa, mas a saúde tem essa verba toda para trazer? Porque na verdade eu tô me colocando no lugar do administrador da Santa Casa, vamos dizer assim. Você pode fazer por vídeo, continua fazendo aí. Então, porque eu vou investir esses 16 milhões em outra coisa. Mas é porque se você ele vai ter essa opção sempre. Você vai investir 16 milhões numa plataforma robótica. Você tem que ter resultado, você tem que ter paciência para operar, né? Você tem que ter volume, senão o dinheiro não volta. Então, assim, um cruzeiro eu acho que é um pouco inviável ainda. Então, tem provavelmente São José dos Campos pelo que fez. Pôs ali para absorver outros lugares. Aqui não é muito realidade, mas talvez até o regional aqui, quem sabe, né? Mas a Santa Casa deu um upgrade, eu acho, em que algumas questões. Acho que uma galera nova que está aí, temos que falar os nomes também, Gabriel Rigo, Thiago Veia, o Eduardo. Gabriel Rigo, meu anjo. Cara, esses caras estão na Santa Casa aí. Nele. Então, a gente tá ali, a gente... não falando, os outros mestres também são, velha guarda, excelentes, mas, entendeu? A gente trouxe mais tecnologia, né? Querendo ou não. E assim, as cirurgias por videolaparoscopia hoje é uma realidade na Santa Casa. Faz pelo SUS, entendeu? Hoje a vesícula, retirar de vesícula, não sei se é apendicite, mas eu acho que sim. O pessoal está fazendo, a gente está fazendo pelo SUS. E cada vez mais, então, assim, tá atrasado, já estamos no robô. Mas que bom que estamos conseguindo fazer a videolaparoscopia. Que quando o Matheus chegou, não tinha, né? A gente não tinha. Não tinha torre de vídeo, não tinha material. Hoje a gente tem a gente conseguiu ter acesso a coisas aqui que eu lembro que eram alguns médicos que tinham equipamento. Era próprio, As primeiras cirurgias de videolaparoscopia, por alguns procedimentos, foi aí que a gente começou a implementar também. Não só aqui, em Lorena também. De próstata aqui foi a gente que fez. A próstata a gente fez a primeira em Lorena, Santa Casa de Lorena. Saiu até no jornalzinho. Eu acho que primeira do Frei Galvão. Primeira do Frei. Eu acho que as mídias digitais elas estão ajudando muito os políticos, de forma geral,
a fazer um trabalho um pouquinho melhor, já que tem muita gente cobrando, filmando, falando. Quando a cobrança é maior, acaba o que acontece, né? Impressão, né? O Leandro sempre fala Tem pra muito mim... pra melhorar. Não, a gente sabe. O Leandro sempre fala pra mim, não, a gente vai ver a medicina evoluindo ao nível de nos manter mais vivos. Se a gente fizer, vamos dizer assim, o beabá certinho, né? A gente vai conseguir curas de doenças, porque de fato a gente tem visto a medicina evoluindo bastante. A gente só não sabe se muitos novos médicos estão preparados para isso, que a gente tem visto aí agora, até essa prova que Nos preocupa, viu? os formandos vão precisar passar. O que vocês acham disso? Olha, Bom, falei, né? Matheus. Conta pra gente. Justamente. Um podcast novo aqui sobre isso. Acho que assim, hoje a gente, no Brasil, acabou que abriu-se indiscriminadamente muitas faculdades, né? E justamente é uma área que a gente demanda um controle, vamos colocar assim. Não pode ser qualquer um que sai aí operando, qualquer um que sai aí dando remédio para as pessoas, né? Precisa de um treinamento. Né? Então você tem que ser, justamente, tem que ser treinado. E precisa realmente, eu acho muito válido essa prova até... Porque eu acho que tem que ser controlado mesmo. Mas se a gente pegar hoje o Brasil, é o país, um dos que mais forma médico no mundo. Então a gente forma mais que Estados Unidos. A gente forma... Eu não sei se mais Não que tem China, mas eu acho que porque China nós tá somos ali. um país muito grande. Não, é porque a pelo gente número abre... de habitantes, Então, não. tô colocando países grandes também. Estados Unidos, China. Eu acho que a gente só perde pra Índia, se não me engano, em quantidade de médicos. Meu Deus. Porque abre indiscriminadamente, mas assim... Valor econômico. Você abre, você tá com... Negócio. Justamente, entra muito em questão de negócio. Só que você acaba perdendo qualidade, você acaba Exato. abrindo indiscriminadamente, você perde um pouco o controle e consequentemente, perde qualidade. Eu trabalho com adolescente em fase de pré-vestibular. E lá no 9º ano, quando esse jovem tem 15 anos, começa aquelas perguntas, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? E é geral, que uma grande maioria fala, medicina. Por quê? Porque eu vou sair de lá ganhando dinheiro. É um caminho no começo. Muitos adolescentes estão falando de fazer medicina, porque o cálculo que ele está fazendo é a única profissão que eu saio de lá fazendo um plantão. E as outras, e no plantão ele faz X de dinheiro, vezes X de plantão, eu saio de lá, com 5 anos eu tô rico. É uma realidade. Né? A gente não pode negar. Eu não acho que seja Não, uma a questão realidade. financeira o que eu tô querendo dizer, é né? uma realidade que eles fazem. Ah, não, sabe? é uma realidade Isso. que eles falam, mas Eles a falam. realidade não é assim, não. E aí o que eu É percebo... uma contabilidade. Tava falando né? isso, a gente tava falando isso hoje até, né? Que ninguém vê, a gente não é registrado em lugar nenhum. A gente não tem tem férias, FGTS, não tem 13º férias, terceiro. carteira assinada. Se eu ficar doente, eu não recebo. Eu vejo uma vida difícil. Eu vejo uma vida de trabalho árduo. Não, e as outras não tem? Tem. Mas é o que eu tava dizendo, a responsabilidade de ter uma vida ali na mão. E de cometer um erro e de... o termo humano ali mesmo, né? Eu acho que é uma cobrança ferrenha de medicina. Nossa, responsabilidade muito E grande. eu acho que essa prova, ela veio muito Essa no prova bom veio momento. muito boa hora. Eu acho, assim, que... tava meio Fizer desesperador. essa prova em alguns médicos Assim, formados já hoje. a gente- Eles não vão passar pela prova, não passam, não, né? já tem assim, CRM, tava né? um pouco desesperador, porque a gente, beleza, eu me considero, sendo bem humilde, assim, uma pessoa bem formada, o Matheus também, um cara, um profissional excelente, vários colegas do meio. Só que, medicina não pode ser um negócio até um certo ponto. Se for um negócio bom, que dê material, que dê fonte de estudo, que reprove tudo, mas não abriu um monte de faculdade de medicina que o aluno não faz nem prova para passar. Entendeu? O cara chega lá e não sabe o que está fazendo lá, que passa um ano inteiro e não sabe o que saiu, e quando sai com um CRM na mão. E aí pode ser uma coisa que vai ajudar ou uma arma. Porque, querendo ou não, muitas vezes esses próprios alunos vão lá e pegam uma bolsa, ou o FIES, e aí saem com uma dívida e tem que trabalhar. E não tem lugar. E aí pegam os piores plantões, em sala vermelha, onde necessita de um nível técnico maior. Exato. Mas o cara precisa pagar a conta. É a hora que o cara se ferra. É a hora que a gente vê É essas hora Ele dá a cara a notícias. tapa A hora e que tem A gente vai. tem visto E a notícias... artrogenia ocorre
E aí o cara Toda começa hora. a aceitar menos no plantão. Então, entendeu? assim, aí você fala, e aí pô, você mas vai- tem um cara lá que aceita mas aí você ganhar vai menos. vendo, ô, E aí Débora, você acaba desvalorizando. O que a gente vai ver de saúde pública é isso. Aí você vai vendo que há uma falta de infraestrutura na saúde básica. Vamos entrar para a saúde, mas aí falta o cara fazer aquilo que deveria fazer na saúde básica. Então sobrecarrega um plantão de um hospital que não era para sobrecarregar, sobrecarrega um hospital terceirizado de especialidades que não era para sobrecarregar. Então, onde está a falha? Entendeu? Onde está a falha? Isso aí são os bastidores da esse medicina. profissional está resolvendo aquilo que deveria resolver? Não. Ele está sobrecarregando o próximo, ou o colega dele de trabalho. Se a gente pegar sistemas de saúde aí públicos que dão certo, aí vamos falar Canadá, Inglaterra, se a gente pegar a quantidade de médicos de atenção básica, atenção primária, que a gente fala, né? Por volta de 75%, 80%. São médicos muito bem remunerados. O médico de atenção É primária o cara que deveria está ser ali muito bem para remunerado. tratar uma pressão alta, o cara tratar muito bem uma diabetes. É. Para não chegar e onerar o sistema de saúde lá na frente, o cara infartado, 15 dias, um mês internado. É isso. Então, você tratou bem aqui, você evitou o problema lá. Só que aqui no Brasil é meio invertido essa pirâmide. É meio que tem um monte de especialista, o especialista do dedo esquerdo, mas na básica quem faz é o recém-formado. Porque É o cara que saiu da faculdade e vai pro posto, vai para E, Débora, plantão de pronto atendimento. Então, E é muito importante esse esse profissional. atendimento, Matheus, eu acho que a maior erro do SUS é colocar esse cara lá. Olha, mas assim, o que eu quero. Porque ele é o fronte de batalha. Vou jogar até uma justamente. outra situação para vocês, assim, porque assim, eu e o Matheus somos urologistas hoje. Eu já fui médico de posto de saúde, já fui médico trabalhou de medicina nisso, da a gente já família. fez Trabalhei isso, um ano com médico de medicina da família, já fui médico do trabalho, trabalhei com medicina do trabalho, já fui plantão de CTI, já fui plantão de cirurgia geral, plantão de porta, plantão de transporte. Eu já passei por todos os lugares. E nunca dizendo que são ruins esses plantão médicos, de porta, né? plantão Mas que você entra poderiam no hospital. ser mais onde o treinados. primeiro contato, acho sabe? Que você é tá lá, tô passando mal, vou pro hospital. Quem vai te atender é o plantão de porta. Entendeu? Então, assim, para chegar nisso, eu compreendi. Mas na minha época, quando eu me formei, acho que do Matheus, existia uma coisa, cada um no seu quadrado e vou pedir ajuda para Deus e o mundo aqui se precisar. E eu tenho medo do que eu vou fazer. Então, eu vou estudar. Então, assim, chegava lá no hospital, lá, beleza. Vi um quadro, eu era clínico, não era cirurgião. Que eu suspeitava de apendicídio, eu bati na porta do colega, o fulano de tal, o cara mais experiente, falou, porra, Van, tem como me ajudar ali, pelo amor de Deus? Falou, ok, vamos discutir o caso. Não tinha interesse de aprender. Eu sinto, às vezes, que falta um interesse de aprender e, na verdade, só quer tocar serviço. Eu acho que é um trampolim, muitas vezes, cara. O cara sai da faculdade, aí ele vai pro pronto atendimento para ganhar um dinheirinho até ele entrar numa residência. Então acaba virando. Aí quando o cara tá ficando bom, ele tá ficando bom ali. Aí ele sai e vai fazer uma especialidade. Aí entra outro, tudo de novo, que vai aprender, tal, vai bater cabeça. Então vocês estão dizendo que o começo da medicina é um começo difícil. É um começo bem difícil. Pesado. Se você não fez uma boa faculdade, tem um bom nível técnico, sim. Se você fez uma boa faculdade, tem um bom nível técnico e tem medo, não muito. Porque quando você tem medo, você estuda. Quando você estuda, você aplica melhor. Entendeu? Não é tão fácil, hein, gente? Não, mas é. Tem uma pergunta aqui de um cidadão do sexo masculino, é óbvio, né? Um amigo? É um amigo, um amigo do meu amigo. Ele está perguntando sobre anticoncepcional masculino. Se tá para vir, como que tá, se vocês estão sabendo. Olha, hoje não tem, né, um anticoncepcional masculino assim que seja 100% eficaz. Já se teve estudo com até os alfa-bloqueadores que a gente usa para próstata, é um medicamento que você acaba acontecendo uma ejaculação retrógrada. A ejaculação, em vez de ir para frente, acaba indo para a bexiga. Mas não é 100% confiável. Então, até o momento, se eu não me engano, acho que não tem não, cara. também não eu desconheço, falta ser bem informação pra sincero. você, mas Seria desconheço. a vasectomia. Seria isso. A vasectomia é o melhor caminho. É o né? melhor Se a gente caminho. for falar de métodos contraceptivos, é o melhor, é o mais seguro. Lembrando que a vasectomia, se a pessoa pensa que dá pra ligar, desligar, não dá, não. Definitivo. Não é uma definitivo, tomadinha, né, não é uma gente? tomadinha, não. Tudo é todos Dá são pra definitivos? religar. Não, Não, você não, pode dá pra religar, mas religar, a a gente intenção faz. de fazer é que assim, seja definitivo. existe a Não reg- assim, vou fazer e daqui 5 anos eu reverto. Aí não. Entendeu? A intenção é, você não quer ter mais filho,
Porque nem sempre você vai ter uma chance tão alta de A pós-reversão. vasectomia precisa... ela é feita no hospital? Pode ser Precisa feita anestesia? ambulatorialmente. Como que funciona? Vasectomia, ela Porque pode os ser... homens, eles negam tanto de fazer. Fala tanto que não quer, não é? Eu vejo muita gente falando. Sim, sim. Né, Léo? Tem bastante. Eu acho que muitos Entendeu? têm medo até, né? Do... Pra mim hoje? agora que eu entendi. Os homens não querem fazer, nunca fazer. Dói, demora. Esclarece pra Não gente. dói, é bem tranquilo, bem Bem tranquilo. Aqui a gente fala bem tranquilo, aí vem aquelas palavras, você fala, não é tranquilo nada. Eu tava Bem tranquilo, falando dá um antes aqui que corte não é nas assim. bolas lá embaixo. É isso que o homem pensa, né? Vou falar pra ele, não, Matheus, é bem tranquilo. Eu vou tirar o seu café da manhã, tirar a sua cerveja. É bem tranquilo a dieta. Não, explica aqui. Vai ser bem tranquilo a dieta. Explica aqui como que funciona a vasectomia. Vamos lá. Pro homem que tem medo de fazer, Assim, que tem eu preguiça. acho que como tem é? muito homem também que pensa que vai causar impotência. Tem muito homem que tem esse medo. Vou fazer a vasectomia, vou perder a ereção, vai ter problema. Mas não vai mexer em nada com relação à parte hormonal. O que a gente faz é ligar o canal, que a gente chama de ducto deferente, que liga o epidídimo, né, que é um reservatório de espermatozoide que fica logo atrás do testículo, liga ao canal do pênis, por onde vai sair o espermatozoide. Tem um cortezinho. É, um cortezinho assim, ó. Um cortezinho aí de um cortezinho 2 ali. centímetros. Ali né? do Mas lado. uma ligação direta. Cada um tem várias técnicas. O Matheus faz um cortezinho no meio, eu faço um cortezinho no lateralzinho, um cortezinho no outro lateralzinho. Então é um duas cortezinho, maneiras. desliga o reservatório Imagina dos que tem um Corta, filhos. Imagina, e amarra. imagina que tem um cano passando, que os espermatozoides tudo indo. Vai lá. A gente corta o cano. Aí, não vai. Não passa mais. Esse espermatozoide Não que... vai, não sai nunca mais nada. Não, vai sai. sair. Porque a secreção que Gente sai do céu, não é. bugou até eu, né? a se- Vai ser a secreção, não é? entendeu? Aquela secreção que sai ali, Líquido seminal, o líquido né? seminal que sai da ejaculação, aquilo lá não vem somente do testículo. Na verdade, vem só 7%? 10% vem do testículo. A grande maioria nas vesículas seminais da próstata, que são órgãos mais para dentro da pelve masculina. Então, na verdade, o canalzinho diferencial lá, ele vai, aí quando a gente liga, a gente vai cortar. Porque aquele Só a líquido passagem. é para os espermatozoides sobreviverem. Então a gente acaba com o espermatozoide, mas o líquido continua saindo. Então a ejaculação vai ter. Altera alguma coisa na saúde do homem? Não. Nada. Não vai alterar. Geralmente aí 1, 2 semanas de recuperação e Faz no volta à consultório? vida normalmente. Eu não faço, mas já fiz muito. Pode-se Não fazer, gosto. pode-se fazer ambulatorial. Hoje eu também, cara. Eu prefiro fazer sempre com sedação. É que toma um acho que é remedinho, mais tranquilo pra todo dorme, mundo. tranquilo. Pra gente que tá fazendo, pro paciente que tá sendo operado. Depois, dói. Depois pode ficar aquela sensação de, tipo, os homens vão saber, levou uma bolada, um chute ali na região e fica aquele um pouquinho dolorido. Matheus, vou 1, perguntar 2 de semanas. novo. Responde mais ou menos. Dói? Não, Não dói nada. eu já tive pacientes, tem que explicar bem pro cara ainda, por cima. Você fala assim pra ele assim, tem que ficar em casa 5 dias por gelo, a gente faz a recomendação certinha. Agora, Mas o cara se sente Matheus, bem. Eu assunto, já peguei eu. cara jogando. Caralho, Já peguei pessoa jogando bola no dia seguinte, já peguei pessoa nadando no dia seguinte, pessoa jogando bola e dando um oi pra mim, tá tudo ok, viu? Falei, Se bem puta, que o cara. Leandro, o Leandro é esse tipo aí. Ele tirou 2 sisos e... Não, no mesmo dia foi 2. Foi 3 um dia. Não, senhor. Eu 2, você 2, Maria 2. Nós tiramos Eu 6 vi. dentes em uma Nossa semana lá em Senhora, casa. que coragem. Eu fui, passou 2 dias, a Maria foi, eu morrendo. Não conseguia comer. E o Leandro, no mesmo dia, eu cheguei em casa, ele jantando, mastigando, como se não tivesse ido ao Olha, dentista. caramba. Inchado aqui assim, tava até meio inchado, estranho. Eu descendo, morrendo, e o Leandro jantando. Eu falei, você tá comendo? Eu trabalhei com um dentista lá na Canção Nova. Tinha um dentista que tinha um protocolo, cara, ele era bucomaxilo. Um protocolo do caramba de... Ele colocava corticoide, anti-inflamatória, antibiótico. Ele fazia lá o protocolo dele e a gente sempre tinha que separar esse protocolo. Tem 10 pacientes, separava 10 kits de protocolo. Sim. E, cara, eu segui o protocolo. O dentista
aqui não falou nada. Eu falei, você é louco. Eu rapaz. segui o protocolo com você, Você eu tava seguiu morrendo. dela, não seguiu. Eu segui o protocolo, desinchadinho, sem nada de inflamação. Zerado. Nada, ele bateu Comendo uma pra janta. Ele falou, meu estômago tá com fome. Eu falei, o meu também. E eu tomando a sopinha no canudinho. E a sucção doía minha boca. A gente chama paciente tigre. Né? É. Tigrão, que aguenta. Pode fazer a vasectomia que você não vai sentir nem Vai tirar de letra. Não, eu já tive vasectomia. Isabela morre. Não quero perder meu 7%. Não. Vasectomia. Faz falta. Ai, gente do céu, vou pensar se vou deixar essa ladainha que você fez aí. Mas é um procedimento rápido, gente. Rápido de recuperação. Eu lembro que na época que eu ia pra Formiga, eu ia fazer 20 numa manhã. 20 vasectomias? Numa manhã. Não, peraí, ficou mais uma dúvida. Tem idade pra fazer? Tem. Pela lei hoje é 21 anos e ou 2 filhos vivos. 21 só? A pessoa já vai fazer a vasectomia? Mudou faz Mudou uns 4, 5 anos. uns 4 anos aí. Era 25, né? 24, Isso, 25. 5. E aí, hoje é 21 jovem. anos. A pessoa, se ela quiser, assina o termo. E muitos se arrependem? Não muitos, não muitos. A maioria das vezes Dificilmente o cara muito que novinho. fez, aí separou. Arrumou aí outra encontrou mulher. Uma nova né? pessoa, uma nova vida. E aí quer ter E outro aí, filho. Aí quer ter outro filho. Olha aqui, dentro ainda desse assunto, eu vi que vocês tratam de ejaculação precoce. Sim. Também. E vamos falar desse assunto? Vamos. Porque tem muitas pessoas que sofrem disso, têm vergonha de falar, não sabe como que faz, não sabe nem que tem tratamento, não sabe às vezes que sofre disso. E as mulheres, elas comentam com outras mulheres, né? Então, eu trabalho com muitas mulheres e eu ouço cada coisa, gente, que eu falo, nossa, procura um médico, gente, pra resolver esse negócio. E as pessoas acabam sabendo, né, o que fazer, como fazer. Define pra gente aqui o que é, né? Quanto tempo, porque às vezes também não é ejaculação precoce, a pessoa pensa que é. Sim. O que é definido como ejaculação precoce? Bom, assim, ejaculação precoce é chegar no ápice do orgasmo de uma forma muito rápida. Mas é rápido quanto? Então, isso varia. Você pegar a definição de livro, assim, a OMS e tal, ele fala assim, é uma ejaculação que aconteceu antes do parceiro ter o orgasmo também. Então, assim, varia não muito. é tempo. Exatamente. Não é tempo. Então, assim, se a gente for falar de média, uma média aí mundial de penetração de 3 a 5 minutos, tá? E só que a gente não se baseia em tempo para falar de ejaculação precoce. Então, é muito relacionado a... Então a pessoa tem que Poxa, estar insatisfeita a mulher chegou ao com prazer, a mulher chegou ao prazer. Cada casal vai ter sua Exato. dinâmica. Tem Cada casal casal. que vai ter 1 minuto de penetração, tá satisfeito. Tem casal Meu que tem Deus! 10 e não tá. Então, cada um vai ter a sua dinâmica. Então, é muito relacionado nisso. A mulher não tá satisfeita, ela não tá chegando ao prazer, e aí sim a gente demanda o nosso tratamento. Agora, não, pra mulher tá bem e tal, eu que me incomodo. Então, assim, talvez não se enquadre numa E por ejaculação precoce. que o homem tem a ejaculação A precoce? ejaculação precoce, assim, tem, lógico, o desenvolvimento sexual dele, tem aquele negócio, assistiu muito vídeo pornô, tem gosto, mas assim, tem muito a ver com a ansiedade. Uma interferência. Muitas vezes que a gente observa isso aí psicológica. é psicológico. Querendo ou não, a gente vê assim os quadros assim, tem alguma causa fisiológica relacionada a isso? Não, é psicológico. Então, aquela pessoa que é ansiosa, você vê que ela já é uma pessoa que está sempre pensando. Interfere? A masturbação Hoje, pode, principalmente pode pornografia, interferir, excesso, né? Acaba excesso. levando. Aquela pessoa que procura se aliviar toda noite de uma forma, tipo assim, através da masturbação, assim, desde a Aquela adolescência coisa e tudo. mecânica rápida. Aquele negócio assim, vou dormir, acabou, vou dormir. Entendeu? Então isso acaba criando uma ansiedade, mas principalmente a ansiedade, aquele momento eu já peguei casos de ejaculação precoce que a esposa tirava a roupa e ele ejaculava. Oh, meu Deus. Começava a tirar. Isso são casos muito graves, muito sérios. E como que trata isso? Então, a gente trata. Tem grande auxílio da psicologia através disso. Precisamos muito de um psicólogo, um terapeuta sexual que trate isso, entendeu? Assim, eu não tenho a vivência existe uma especialidade de sexólogo, né? Da parte disso que o urologista pode
fazer um fellow, fazer alguma coisa relacionada a isso e desenvolver. A gente tenta conversar mais no consultório. Então, essa parte é o grande tratamento e existem as medicações que te auxiliam, né? Existem os inibidores da recaptação de serotonina, que são os medicamentos usados para tratamento de ansiedade e depressão. Tem alguns que têm um efeito colateral de retardar a ejaculação. Por exemplo, a gente fala da paroxetina, que é um grande medicamento que a gente usa no consultório. Também tem a fluoxetina, tem outros também que a gente pode utilizar, mas principalmente a paroxetina como grande. E tem uma nova que surgiu no Anvisa recentemente, pouco tempo, né? Que foi a da paroxetina. Da paroxetina em demanda, né? Que a gente usa. É. Quando vai ter relação, geralmente 1 hora antes, usa o remédio. É que esses do inibidores da captação de serotonina são remédios controlados. A gente vai ter que passar e ter o controle do paciente. Melhoram? Beleza. Mas ele tem que ter Isso aqui é tratar E sintoma. não é curativo, não é assim, eu te dou um remédio, um mês Vai você curar. curou. Ele precisa de um tratamento com terapia Ele sexual. precisa. É muito Na mais verdade, uma então, questão é quase o de mesmo. ansiedade. É Tratar quase o ansiedade. mesmo fator da impotência? A impotência impotência também tem esse fator pode ser psicológico? 82 80% fatores, dos casos né? de potência são 80? 80% dos casos Sempre de vai estar potência. associado, porque pro homem é um tabu, né? Aquele negócio. Puta, perdi a ereção hoje, amanhã vou ter relação de novo. Caramba, será que Não hoje vai pode dar acontecer certo? de novo. Aí já Se não libera acontecer, ali. e aí a cabeça já entra. Olha, E até justamente para falar da ejaculação precoce, a gente tem muitos pacientes, por exemplo, que entram em um ciclo, que é disfunção erétil e ejaculação precoce. Então o cara perde a ereção, aí ele não quer perder a ereção. Ejacula rápido. Ejaculou rápido, aí o cara, pô, não posso ejacular rápido. Perde a ereção. E aí ele perdeu todo o prazer, Então, que mas- é o momento que ele tinha que estar relaxado, sendo aí a gente feliz, entra- ele tá tenso. E aí a gente entra no Exato. outro assunto. Aí o paciente vai e fala assim, quero ver minha testosterona porque eu tô perdendo perda de ereção. Aí que entra a brincadeira. Aí viram- Aí você tem que explicar, porque a parte hormonal relacionada à perda de ereção não é a maior porcentagem. Tá? A parte de 20, 15% são distúrbios hormonais ou distúrbios de algum tipo de exame de sangue. 80% praticamente que a gente pega no consultório é parte psicológica. Né? Ansiedade, estresse, noite mal dormida, entendeu? O relacionamento não tá bem, entendeu? E assim, acaba que chega lá ao ponto de O próprio estilo de vida Estilo também, de vida, falta atividade atividade física, física, paciente que não atividade dorme bem, que não se exercita. Tudo isso acaba interferindo, né, na parte Na sexual. verdade, a gente está percebendo, na semana passada a gente esteve aqui com um psicanalista, o Paulo Henrique, foi assim, um divisor de águas pra gente. Porque a gente tá vendo que tudo tá começando na cabeça, né, gente? O eu querer ficar muito forte, o eu querer ser, né, mais forte, melhor. Quase todas as doenças, inclusive aqui na minha área, a obesidade, a pessoa que come muito, a pessoa que... Todo mundo que chegou ali numa doença, a cabeça tá mandando ali, né? Sim, A sim. gente tá percebendo que a saúde mental, Sim. ela tá Influi em tendo uma tudo, né? demanda enorme, comparativa, mais uma vez, né? Por exemplo, a gente estava falando da comparação do cara que é forte, eu quero ter músculos, mas também essa comparação das pessoas que costumam falar, né? Eu vou ter uma relação sexual, eu fico horas, eu transo muito. Será que é tudo isso mesmo, gente? Não vamos dar tanta bola, né? Porque normalmente quem tem uma vida sexual boa e ativa não tá contando pra todo mundo, né? Tá ali quietinho na dele. Exatamente. Então quem tá falando muito tá mentindo um pouco, né? Eu acho que a vida Tem muita sexual coisa, também é né? do casal. O espectro de sexualidade, Não vida pode se sexual, comparar com não é o outro, uma né? coisa que a gente copia. É um moleque. Você não pode ser... Você tem o seu parceiro, tem gente que gosta de transar todos os dias, tem gente que transa uma vez por semana e está se sentindo bem com isso. Tem gente que uma vez por Não tem regra, mês, né? não tem regra. É o casal que ali está vivendo aquele momento que tem que se adaptar. satisfeito lógico. a isso, Mas né? lógico, a urologia está aí para ajudar nessa parte, entendeu? A gente consegue com aconselhamento, a gente fala, vamos fazer atividade física para tentar essa ansiedade, medicamento que a gente pode controlar essa parte. Muitas pacientes melhoram. Você tem bem e a gente vai tirando depois e ficam bem. Mas, assim, existe também um trabalho por trás disso aí, até de colegas, né? Como a psicólogo, tudo ajudando. O nessa- endócrino, o Não se nutricionista. comparar é o aí melhor caminho, E né? às vezes o multidisciplinar vai ser o que mais vai ajudar. Aí, né? E aí, mais uma vez, né? Se comparar com o outro,
Acho que é o maior erro que a gente está fazendo para tudo. É. Se comparar com um médico mais novo, com um médico mais velho, com quem treina, com quem não treina, com quem transa, com quem não transa. Inclusive, eu conheço pessoas que nem têm relação nenhuma e estão super felizes. Sim. Passou essa Acho que fase da é vida. um grande problema que você deve lidar também Demais. com as crianças, né? Por internet, né? Porque, nossa, hoje o pessoal aí vê tudo e tal. Demais. Eles E acreditam acaba, piamente que eu aquela quero vida ser ali é a melhor. aquilo, eu quero... Acontece também com pornografia, no caso, aí pra Muito, questão né? sexual. O cara, pô, ele se compara com o vidinho lá. E aí não é a mesma coisa, o cara é um ator, né? Se bem que eu tenho percebido de uns anos pra cá que muitos jovens, eles têm transado menos. Eles bebem menos. Eles têm pouco interesse pela vida que a gente tinha quando era mais jovem, vamos dizer assim, né? Quando a nossa geração viveu uma fase de que nós queríamos experimentar, viver, conhecer. E agora eu tenho percebido que eu tenho muitos alunos que não têm interesse nenhum Mudou, pela né? vida sexual. É. Tem ali aqueles que estão doidos para ter a primeira relação. Eles são ali Tem um retrato diferente, os né? que apresentam doença também, né? A gente pega o paciente aqui que é ginecomastia, Muita não depressão. se toca, não se Depressão. conhece, nunca teve uma masturbação, adolescente nunca teve um encontro com uma menina, então só fica, não treina, não se alimenta bem, não faz nada. Não Então tem contato físico. ele tem Outra uma redução de testosterona ali, porque não tem estímulo nenhum. Nem neural ele tem estímulo. Exatamente. Físico, neural. Nenhum. Atividade física, a gente sabe que potencializa também, né? A testosterona, te dá prazer, né? Te gera. E não tem. Isso, eu tenho filho, né? Tenho filho pequeno, sei bem como é difícil a gente conseguir regular a tela e não julgo ninguém, né? Mas hoje em dia a informação é muito fácil e realmente o mundo das crianças hoje é esse, né? Também se privar 100%, não sei se... Mas eu acho que é um caminho sem volta, a tecnologia, ela eles veio vão pra ter que somar, aprender a né? lidar com isso, Exatamente. né? Mas de uma maneira saudável, como a gente estava falando. Um tempinho aqui, atividade física e ter a parte social, né? Fundamental. Acho que a gente teve muito na nossa geração. Muito. De ficar na rua, a e gente brincar, não tinha e isso, não. chutar bola, topar dedão e tal. De ficar na rua, querer sair. E justamente, a gente queria isso, né? Então foi outra geração, acho que as coisas mudam. Não, na verdade, eu sempre falo isso pra todo mundo, e eu gosto de bater nessa tecla, que a gente precisa achar o equilíbrio, né? Exatamente o que a gente estava dizendo do pessoal do anabolizante, que não está buscando o equilíbrio, porque ele botou um foco numa coisa que vai adoecer ele. Se a gente também for tirar tudo, a gente vai adoecer, porque é importante esse social, esse sair, com receber certeza. em casa, né? Às vezes a gente Tem que viver, né? A gente tem que viver. A gente vê muitas pessoas que viveram aí 90 anos, que tomavam uma cachaçinha, porque tinha um social, né? Tinha uma vida mais tranquila. Porque o que a gente está buscando hoje a prevenção não significa tirar tudo. A gente está dizendo que se você se alimentar melhor e beber água e fazer um treino, que pode ser meia hora por dia, pode ser 20 minutos por dia. Hoje a gente já sabe, né, que você não precisa morrer na academia 2 horas para você ser uma pessoa saudável. De vez em quando trocar o elevador pela escada e pedalar um pouco com o filho, e sair para correr e, né, ter uma vida mais equilibrada vai te permitir também ter ali uma comida que de vez em quando não é tão boa. Não é isso que vai matar a gente. Não é isso que Exato. vai nos deixar doentes. concordo plenamente. Deveria ser também vias de regra para todos. Sim. O que você está fazendo para a sua saúde mental agora? Então, Eu vi uma fala, eu não sei se foi da sua mãe ou se foi sua, num vídeo da clínica. E eu gostei muito. A fala era assim... Aqui na Clínica Santa Cabeça, nós tratamos você como um indivíduo único, que eu acho que é o que está pegando hoje, né, em dia. Se sentir único. O Leandro é farmacêutico e durante muitos anos na farmácia, o paciente tinha acabado de sair do consultório médico com a receita na mão. Ele sentava diante do Leandro e fazia uma nova consulta, porque ou ele não perguntou tudo que ele tinha que perguntar para o médico,
ou o médico fez uma consulta a toque de caixa. Sim. Não e entendeu nada. Ele não É. entendeu o que ele tem, como ele vai tomar aquele remédio. E muitas das vezes o Leandro falava: você precisa retornar no médico agora. Porque você acabou de sair do médico com todas as dúvidas. E assim, o farmacêutico, ele não está apto a responder a todas as dúvidas que o médico deveria te esclarecer. Gente, é a última ponta. Então, se parou ali, lá no hospital, no consultório, a cirurgia, se tudo não aconteceu ali sem informação, ele acha que a gente tem informação lá na ponta, mas a gente não tem. Me Eu não ajuda sei aqui, nenhum né? histórico dele. E, A única coisa que eu sei é uma receita que tem na mão. Exato. gente, eu tô feliz que vocês vieram. Muito. aqui Ah, hoje. obrigado, a gente tá feliz Eu também. acho que a gente Legal. tirou um monte de dúvida. Eu acho que eu fiz um monte de corte hoje. Olha que vocês estão atendendo aqui em Cruzeiro. Você Sim. atende lá na Clínica Santa Cabeça. Clínica Santa Cabeça, Rua João Novaes, 528. Tô atendendo na Santer, facinho de achar, do lado da Santa Casa. Tenho meu consultório lá para a parte de urologia, uropediatria, parte de andrologia. Muito obrigada. Obrigado. A gente que Obrigada agradece mesmo. a oportunidade. A aí, gente obrigado explorou mesmo. vocês o máximo que a gente Ah. pôde. Olha, gente.